Começando aqui o nosso replay nesta quinta-feira, excepcionalmente nesta quinta-feira, por conta do carnaval, a gente faz toda segunda, então a gente vai fazer nesta quinta-feira aqui o programa, mas acaba sendo uma quinta-feira especial porque é véspera de estreia na Série B do Campeonato Cearense de Futebol, né? Nós teremos jogo no sábado, Cariri e Itapipoca, e teremos também jogo no domingo, clássico caririense, o maior clássico do interior cearense. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no YouTube, dá o like, é importante sempre dar aquele like bacana, acione o sininho, sempre que tiver uma nova postagem você vai ser comunicado e aproveita também para poder compartilhar com a galera. Avisa que o programa Replay está no ar, tá bom? Você que está aqui no Instagram, a gente vai começar aqui um pouco com a live no Instagram, mas avisando o pessoal que vai lá para o YouTube, porque você vai poder ver os nossos convidados. Aqui no Instagram, a galera vai ficar só me vendo aqui numa boa, tá bom? Inclusive aqui, cadê? Eli Pereira, Tônio R4 vai disputar o Brasileiro Série A3. Vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos lá, Eli, vai ter um momento para a gente falar também do futebol feminino, com certeza. A gente está sempre destacando aqui. Bom, destacar aqui os nossos convidados hoje. A gente vai ter aqui, está programado, Dudu Itapajé e o Thalisson, que é supervisor, também vai estar aqui com a gente hoje, tá bom? Teremos aqui o Mondragon, que segundo o Robson Roque, apesar de estar no Guarani, é o maior goleiro da história do Crato. Robson Roque é doido pelo Mondragon. Vai estar aqui com a gente. Presidente do Conselho Deliberativo também do Leão do Mercado, o nosso querido Breno, estará conosco falando sobre logística, como é que vai ser, movimentação de ingressos e tudo mais. Nos bastidores a gente está aqui com o César Santana, é um homem que entende tudo do Cariri, já disse que pode ficar tranquilo, o pessoal do Cariri, que o bid está todo azul e preto, tudo numa boa, viu? E neste primeiro bloco a gente vai começar com dois representantes do Negro Anil, o experiente técnico Adelmo Soares, que já bateu uma bolinha, já foi jogador, Adelmo Soares, já defendeu o Timbu, várias equipes aí, e o Elanardo, que para mim é o maior batedor de pênaltis da história do futebol brasileiro. Nosso querido Elanardo, eu vou começar, Elanardo, pela hierarquia, pela idade. Deixa eu começar com o professor Adelmo Soares. Adelmo Soares, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no Replay. Bati uma bolinha, já jogou Timbu e várias equipes aqui. Já levantou título também como jogador, Adelmo Soares? Boa noite. Boa noite, Tony, todos do Replay, né, que está nos assistindo. A todos os convidados, Mondragão, Leonardo, meu supervisor, dirigente do Guarani. É uma honra estar no seu programa, né, e especial para falar do Cariri. Jogou bola também? Já. Tem algum Adelmo Soares do Cariri? Algum jogador naquele estilo Adelmo Soares, entre os seus comandados? Ah, tem sim. Tem? Tem. Quem é o jogador estilo Adelmo Soares lá no Cariri? Ah, tem ali o da Silva, que é um grande volante, que é um jogador que tem uma tranquilidade, domina a bola, ele tem o chamado hoje quebra-pescoço. Antes da bola chegar nele, ele já lê o jogo e já sabe direcionar a bola, né? Então eu acho que eu tinha também esses detalhezinhos que hoje é importante no futebol. Então, da Silva é o estilo Adelmo Soares. É, Então, bom tá passe, cabeça erguida. Foi bem. É. Eu não sei quem está ganhando mais moral, se é o Adelmo Soares ou o da Silva. Boa noite, meu querido Leonardo, prazer estar lhe recebendo aqui, que a gente já conhece de outros carnavais, e eu falei, não foi tirando onda não, eu já tinha dito já aqui no programa Replay, outras oportunidades. Para mim, você é o melhor cobrador de pênaltis que eu vi na vida, meu querido Elanardo. E ainda continuou batendo os pênaltizinhos, né? Boa noite, irmão. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os convidados, todos estão assistindo o replay. Melhor a gente fica tentando ser sempre o melhor, né? Dia a dia a gente fica trabalhando para chegar. Mas dizer que o Elanardo é o melhor, tem outros. Eu acho que eu só vi você, só soube que você perdeu 2 pênaltis. E por coincidência, esses 2 pênaltis foram no Romeirão. Um contra o Iguatu, aliás, um contra o Icasa e o outro contra o Barbalha. Você estava no Iguatu nessa do Barbalha. Foi o primeiro jogo do Barbalha na Série A do Campeonato Cearense 2019. O Barbalha nunca tinha jogado primeira divisão e acabou vencendo o time do Iguatu naquela ocasião. Um baita time, diga-se de passagem, que o time do Iguatu tinha. Mas o Barbalha também está uma equipe muito boa, treinada lá pelo Washington Luiz. Só tiveram esses 2 pênaltis mesmo ou mais algum que você perdeu? Não, teve outro, se eu não me engano foi 2010, Fares Lopes também. Campo muito encharcado e do estilo que eu bato, né? Aí acabei errando também. Então são 3 que eu já... 3 pênaltis no currículo. Isso. Mas que fez
Fiz vários, até no próprio Mondragão eu já fiz, né? Tudo do lado. Grande goleiro, por sinal, viu? Já grande chegou goleiro. provocando o Mondragão, rapaz. Já fez pênalti do Mondragão, então. A gente já jogou contra e jogou a favor também. Por isso que a gente tem essa afinidade um com o outro. Tá certo. Elanardo, que aqui já jogou no Crato, já jogou no Guarani e já jogou também no time de casa, né? O grande Elanardo. Adelmo Soares, o time está preparado? Já está pronto para o jogo contra o Itapipoca? Expectativa boa, né? A pré-temporada praticamente já chegou ao término. A gente está dando os ajustes finais para que a gente possa ter uma margem boa de acerto nessa estreia. O Itapipoca é um time que já deu para ter um conhecimento, porque tem um itapipoquense aqui de lado, né? Já deu para ter umas dicas aí do que vem esse garoto travesso? Não, a gente procura saber, né? Mas infelizmente no início da competição não temos informação nenhuma. Eu acredito que depois da estreia do campeonato, aí sim, aí começa todo mundo a procurar informações dos adversários seguintes e, no enquanto, a gente vai na cega, né? Vai com a nossa proposta de jogo e espero que dê certo. O tempo que o time do Cariri teve para trabalhar foi o tempo ideal para esse início de competição da Série B? Sim, a gente teve um tempo bom, apesar de termos assim chegadas um pouco atrasadas de alguns atletas, mas deu para mim montar uma situação que eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. Se eu perguntar agora, Adelmo Soares, escalhe o Cariri de sábado, e aí? Não, eu digo direto para eles, eu consigo deixar dúvidas diariamente, né? Eu deixo meu grupo sempre na dúvida, quem vai jogar? Ele ora coloca eu, ora coloca ele, né? Eu acho que eu crio uma competitividade dentro, mas eu tenho um time assim, mais ou menos na cabeça, que eu vou deixar para escalar ele sábado, na hora do jogo. Não, Leonardo sabe qual é o time hoje? Leonardo sabe. Sabe, Leonardo sabe? Pois depois o senhor sai, eu pergunto ao Leonardo. Me diga uma coisa, o senhor tem jogadores experientes, o Leonardo, o próprio da Silva, tem o Paulista, né, que tá o Rafinha, que a gente chama também de Paulista, que na época que teve aqui tinha mais cabelo. Ele está hoje no estilo Adelmo, né? Tá carequinha. Enfim, apenas para citar alguns jogadores mais experientes que o senhor tem vários jogadores experientes, tem uma juventude. Deu para mesclar bem, para botar o time, para ter uma média boa ali de jogadores experientes, jovens? Como é que o senhor montou essa equipe? Sim, a gente tentou montar em cima das nossas características, né? Graças a Deus, estou com um grupo muito bom, muito comprometido, entendeu? Com o trabalho. E assim, a gente está tentando montar esse quebra-cabeça justamente conforme você falou. Jogadores experientes, jogadores mais rápidos, para que a gente possa ter a bola e também na hora de ser rápido, você ter o jogador mais novo, mais rápido, mais agudo. Espero que isso venha a acontecer. O Elanardo está nesse time do Adelmo, Elanardo? Não só o Elanardo, como todos estão, né? Como ele sempre passa para a gente, não só os 11, todos estão titular. Então, o Elanardo também está. Vocês vieram ensaiando, não foi essa história aí? Não. É muito segredo, rapaz. Estou junto com... Tá muito político, Elanardo. Elanardo, você é de Itapipoca. Não pegou nem informaçãozinha lá do garoto travesso, rapaz? Vladimir tá conseguindo blindar tudo por lá, não acredito. Sobre o time do Itapipoca, eu conheço algumas peças. Agora, dizer como é que eles vêm é difícil. Quem você conhece por lá? Eu conheço o zagueiro Túlio. Você jogou conhece Ferroviário. Também, Ferroviário. Léo Mi, volante. E o Eduardo, né, que teve há pouco tempo aqui no Barbalha. Aí lateral. Fica aquela expectativa. Como é que eu treino? Treinador não conheço como pessoa, só joguei uma vez contra ele. Vladimir Jesus. É um treinador que muito aguerrido, gosta de seu time muito tacando muito, defendendo muito. Característica dele, né? Mas creio que nossa equipe, não só o Elanardo, mas nossa equipe está preparada para a estreia. Esperamos estrear com o pé direito, né? Você já jogou na Nova Arena, Elanardo? Já joguei. Tu estava em qual time? Estava no Itapipoca, joguei contra o Guarani. No ano passado? 2022. 2022. Foi. Jogou, e tá bem diferente daquele Romeirão que... Totalmente diferente. Você acha que, por exemplo, o fato de vocês estarem trabalhando hoje no Mirandão, que é um gramado bem diferente do gramado do Romeirão, isso... ajuda, prejudica? Como é que você avalia?
não é que prejudique, é um jogo totalmente diferente, né? Do estádio Mirandão com a nova arena. Bola mais rápida, é um campo mais nivelado, mas pelo que a gente já pega outros campos, a gente não vai jogar só aqui. É um campo creio que vai ajudar a nossa equipe técnica, rápida, e isso vai fazer com que a gente possa desenvolver o dia a dia, né? Que é o trabalho lá no Mirandão. Deixa eu mandar um abraço aqui, o pessoal está acompanhando aqui, o Alisson Divulgações do Crato, está aqui deixando boa noite. A Érica Souza, um beijo para a Érica do Fubá. Anderson Silva, já está dando o placar dele aqui para o Clássico, está dando 3-0, rapaz, para o Guarani, tá otimista demais. O Webster está por aqui, o nosso querido César, o Carlos Eduardo também está aqui, bora Leão do Mercado. Deixa eu ver, o Plácido Ângelos, deixando aqui o boa noite, grande Plácido, trabalhou muito tempo aqui, está lá no Altos do Piauí, e está dando aqui saudações do Bruno, ele está torcendo para o Guarani. Deixa eu ver quem mais aqui, o Juan Silva também está aqui com a gente, enfim, um abraço para essa turma toda que está acompanhando aqui o nosso YouTube. Pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube, tá certo? Vem para o YouTube, deixa também o teu recado, que a gente vai estar aqui registrando com certeza, tá bom? O Robin, rapaz, Robin lá no Crato, é o Robson Roque, ele botou a mensagem aqui. Mondragon, o maior goleiro da história do Crato. Ele é louco pelo Mondragon, rapaz, Robin. E disse, Elanado, maior cobrador de pênaltis do futebol. Ele não só sou eu que penso isso não, viu, Elanado? O Robin também acha essa situação. E você tem uma cara... Eu vou dizer por que é que eu acho você um dos maiores cobradores de pênaltis, o maior que eu já vi. Porque eu via o Elanardo treinando na época do Icasa, eu era setorista do Icasa naquela ocasião, e eu via o Elanardo treinando. O Elanardo cobrava 10 pênaltis de forma diferente. Nas penalidades, eu nunca vi assim, nos treinos ninguém pegava, era impressionante. E olha que ele pegou uma época com bons goleiros no time do Icasa. Mas não fazia. E no jogo também. Então assim, eu até lhe sou muito sincero, eu vi esses 2 pênaltis, eu até pensei que era castigo, porque foi contra o Icasa e contra o Barbalha, curiosamente, essas 2 vezes. Mas é uma coisa que você sempre teve facilidade, Elaná, sempre gostou, sempre treinou essa questão da cobrança de penalidade? Tony, eu fiz uma matéria aqui jogando pelo Em Casa. Meu pai tem um time. Até os meninos brincam, tu foi jogador porque teu pai tem um time, teus irmãos, isso e aquilo. Meu pai tem um time, eu sempre fazia. Pênalti, eu pegava a bola e fazia desse jeito. Eu tinha um tio que hoje já faleceu. Ele disse, meu filho, se você faz no time do seu pai, você tem que ter coragem de fazer na sua profissão também. Aí, ironia do destino, 2011. O cobrador do time do Horizonte era o Júnior Cearense, que hoje é treinador. Do Maracanã. Aí tava eu e o Júnior Cearense na partida contra o Flamengo. E eu só treinava. Eu só batia quando ele não tava. E nesse jogo tava ele. E teve, o Siloé sofreu o pênalti e teve. Aí ele foi, não, Elan, pode cobrar. Aí eu fiquei sem ação. Um jogo grande, jogo bom. E ele simplesmente deu a bola para mim. Isso foi no Domingão, não foi o jogo? Não, isso foi no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. Aí depois que eu fiz esse gol, aí pronto, aí começou. Aí todas Quer dizer que a sua estreia foi logo contra o Flamengo lá no Rio? Contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Aí vocês, rapaz, é o Flamengo. Vou lá, já foi por cima já. Começou bem, né? Se o Flamengo deu certo, os outros tem que dar também. Se eu fiz do Flamengo, eu não vou fazer nos outros. Aí já deixou no jeito. Mas por que não cobrar falta? A falta tem um gol de falta também. Em 2012, eu fui o vice-artilheiro do Campeonato Cearense. 11 gols de pênalti e 2 de falta, que foi 13 gols. E o artilheiro na época foi o Felipe Azevedo, do Ceará, com 16. Então fizeste 11 gols de pênalti e 2 gols de falta. 2 de falta. Mas falta você treina menos. Menos. O negócio mesmo é cobrança de pênalti. Já sabe que para pênalti o Adelmo Soares já está tranquilo. Tem outro cobrador de pênalti bom lá no time do Cariri, Adelmo? Temos o centroavante, o Dax também, que bate muito Dax, bem. lá que veio, bate forte. Missão Velha. É. Se tiver pênalti, quem bate? O homem aqui, claro. Pronto, já descobrimos. O Elanardo é titular do time. Então, pelo menos a gente já tem um. O Elanardo é titular. Se a gente começar a conversar mais um pouquinho, de repente vai saindo outros aqui numa boa. Tem que ser por aí. Ô, Tony. Oi.
Eu quero que você pergunte aí pro pessoal Diga aí, da Lombardi. live que tá assistindo se estão ouvindo esse barulhinho dessa chuva gostosa que tá caindo Pois aqui é, no rapaz. Juazeiro. Eu aqui no meu áudio eu tô ouvindo. O pessoal tá ouvindo aí a chuva, pessoal? Chuva boa aqui na terra do Padre Cícero. E a gente tá ouvindo aqui dentro do estúdio. Não sei se tá saindo aí no ar pra galera. Viu? Aproveita. Olha, pessoal, tem aí o QR Code aí na tela. Tá o QR Code na tela? Tá, Dinho? Então tem um QR Code na tela. Quem quiser, vai, bota o teu celular aí no QR Code e faz o Pix. Você quer apoiar aqui o nosso trabalho aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, você pode acessar o site replay.tv.br. Você se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, a gente sempre trazendo o melhor do nosso esporte e a gente, lógico, dando destaque ao futebol, que o futebol caririense está aqui sempre buscando o seu espaço e a gente tem 3 equipes hoje na Série B do Campeonato Cearense, um time na Série A do Campeonato Estadual, que é o Barbalha, a gente vai falar sobre o Barbalha daqui a pouquinho também, tá? Então, se você quiser, vai lá, faz o teu Pix, tá bom? Colabora aí com o nosso trabalho aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram, também no site. A gente faz publicações no Facebook. Confesso que estou até mexendo pouco no Facebook, mas a gente está sempre também publicando lá no Facebook, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida Marília Priscila da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet, tá bom? A nossa internet no Inaldão em Barbalha, a nossa internet na Arena Romeirão é Icanet. Então seja também você cliente da Icanet, vai lá no Instagram, segue a Icanet pelas redes sociais, tá? Deixa eu falar também para você sobre Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas. Fica lá no centro de Barbalha, Rodovidel. Essa camisa aqui que a gente tá vestindo aqui, eu acho que dá para ver aí, tá bom? Inclusive o nosso bordão na hora do gol, né? Vibra, agita, faz a festa. E aí uma galera pediu pra gente fazer essa camisa, a gente fez lá com a Edilan Máquinas. Então você quer uma camisa como essa, para resenha boa, então você pode entrar lá no Instagram, faz o teu pedido, pede o tamanho, enfim, com o nosso querido Edilan, lá de Edilan Máquinas, tá bom? Dado o recado aí para você. Adelmo Soares, o Cariri tá pipoca, então é esse jogo de estreia, e aí tem essa questão do gramado, que é bem diferente, diga-se de passagem, mas qual é a estratégia principal que o senhor imagina para o time do Cariri, para que a equipe possa, né, já de repente, começar bem essa competição, levando em consideração que se fala muito em nivelamento de elencos, né, de equipes. Eu acho que a equipe que está menos sendo badalada nesse campeonato cearense é o time do Maranguape, né, que tem um treinador experiente, o Elanar já trabalhou, o Roberto Carlos. Mas se fala muito bem do Itapipoca, do Tirol, o próprio Guarani e Casa, que são 2 concorrentes pertinhos aqui da equipe do Cariri. Qual a estratégia do Adelmo Soares já para começar vencendo esse Itapipoca e iniciar uma sequência de resultados positivos nessa segundona? Pois é, essa competição ela vai ser bem disputada, creio eu, pelas equipes que estão, todas as equipes que transitaram ali na primeira divisão, equipes de camisas, né, equipe de tradição, então eu acho que será um campeonato bem atrativo. Eu acho que só quem vai ganhar com isso é o torcedor. O Cariri ele vem com simplicidade, entendeu? Sem colocar muita coisa na cabeça dos atletas. A gente vem com futebol simples, mas objetivo, sempre procurando vencer, né? Respeitar nossos adversários, mas eu sou desse tipo que futebol não se fala, futebol se mostra, né? Não adianta eu estar falando aqui e chegar no dia da estreia, o cara falou uma coisa e o time foi outra, então eu vou deixar para o dia do jogo, para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, né? Nosso simples trabalho, até porque futebol é prova, e que a gente possa provar que o Cariri entrou na competição também para brigar pelo acesso. O Adelmo Soares é um técnico que gosta de um time muito ofensivo ou tem uma forma diferente de trabalhar, taticamente falando? Eu acho que você tem que ter as duas, né? Eu acho que o futebol só tem esses 2 momentos, eu com a bola e eu sem a bola. Então eu tenho que ser agressivo na hora que eu tiver com a bola e também estou preparando minha equipe para que seja agressiva no sem a bola também, para que a gente possa ter esse equilíbrio. Leonardo, qual é o jogo que você, pelo que você conhece do futebol cearense, é um cara rodado aqui no nosso futebol, tem aquele jogo que você acha que de repente pode ser o mais difícil para o time do Cariri? Você já projetou isso? Acho que todos, viu?
pelas equipes. Acho que como eu já falei para você, acho que o único time que não disputou a primeira divisão do Cearense foi o próprio Cariri, que a gente está, e o Tirol, né? O Tirol, realmente. O Tirol. Os disputou. outros todos disputaram o campeonato cearense. Não só disputaram por disputar, mas disputaram a títulos também. O próprio em casa, Guarani, todos chegavam na final, Itapipoca. Já foram, inclusive, vice-campeões, né? O Icasa e o Guarani foram vice-campeões. Apesar que o Icasa tem em 92, aquele campeonato meio confuso, de 4 campeões, né? No papel. Mas, dentro de campo, já foram vice-campeões. Vai ser uma primeira divisão, com o nome de segunda. É uma Série B de luxo, podemos dizer certeza. assim, né? Vai ser uma Série B que eu acho que quem errar menos, o mínimo detalhe, eu acho que vai se prevalecer. Então, a equipe estiver mais concentrada, estiver mais focada, não só no primeiro jogo, mas durante toda a competição vai sobressair. Porque vai ser uma competição muito difícil. Difícil demais. Eu também tenho essa mesma impressão da dificuldade pela qualidade dos times, pelo trabalho que a gente vem observando. Os treinadores, né, experientes, o Adelmo Soares aí, no Icasa a gente tem o Leandro Campos, no Guarani a gente tem o Alexandre Lima, que já é uma geração mais jovem, né, mas é um cara que tem um trabalho interessante lá no futebol pernambucano. Roberto Carlos, Vladimir de Jesus, enfim, a gente vê que as equipes estão investindo muito para subir realmente. Se tivesse que apostar 2 times para subir, quem é que você aposta, Leonardo? 2 times. Cariri e... Agora tu me pegou, viu? Tem VAR. Cita uma, não fica em cima do muro, não. Apesar que você tá muito político, Adelmo Soares, não quer nem escalar o time, rapaz. Cariri quem? Estou torcendo Cariri, né? Vou dizer 2, aí vai criar aquele clima que eu sei, que você conhece também. Vou ficar no Cariri, porque eu tô torcendo e correndo muito aqui. Pro Cariri. Pro Cariri. E o outro? Chute um, rapaz. Rapaz, aí fica lá... Tá pipocando, Elanardo. Adelmo Soares, porque tem se vários, tivesse que né? apostar em 2, quem seria? Cariri, que é o time que você está treinando, quem seria o outro? Cariri, claro. O outro eu não posso apostar, como a gente já frisou aqui, né? A competição é muito equilibrada. São grandes equipes. Aqui mesmo tem 2 favoritos, Guarani e Icasa. Né? Lá em cima também é forte, lá Itapipoca e os outros, né? O Tiradentes e tal. Eu acho que a gente vai brigar primeiro a nossa casa, né? A nossa camisa, a gente vai brigar até o fim. Eu tenho fé em Deus que a gente, com o pezinho no chão, a gente possa conquistar esse acesso aí. Deu para conhecer um pouquinho os vizinhos, Guarani e Icasa, nessa pré-temporada. Icasa fez um amistoso aqui, o Guarani chegou a fazer alguns jogos treinos também, teve o jogo em Milagres lá no CT. Deu para pegar também um pouquinho de informação dos adversários, aqui dos vizinhos? Grandes equipes, bem montadas, né? Grandes treinadores. Como eu frisei, não vai ter nada fácil, é uma segunda de luxo. É um campeonato bastante atrativo, de nível altíssimo. Adelmo Soares, quero agradecer sua presença aqui no nosso replay, muito bom estar aqui sempre batendo papo, acompanhando o trabalho. Desejo boa sorte aí à frente do Negro Anil, né? A gente sabe que o Cariri está querendo um momento histórico, né? Vocês podem conseguir algo histórico, pela primeira vez, para levar o Cariri para uma primeira divisão. Quero agradecer demais a presença do senhor aqui. Boa sorte, e o espaço aqui no replay está sempre aberto, tá bom, Adelmo? Tá bom, eu que agradeço e também te desejo muito sucesso. O homem era... Como era o estilo do Adelmo como jogador? Era cão o quê? Que era igual o da Silva? Cão de guarda. Cão de guarda. Leonardo, meu irmão, obrigado aí pela presença. Sempre um prazer estar falando contigo. Sou suspeito de falar a você, porque eu admiro demais o seu trabalho, você como cidadão e como jogador também. E repito, para mim o melhor batedor de pênaltis do Brasil. Espero ver você outras vezes aí e com mais gols aí de pênalti também para a gente poder saborear o seu repertório, que é variado, viu, Leonardo? Eu que agradeço a você, a todos os seus telespectadores que estão nos assistindo. Espero continuar fazendo e ajudando o Cariri e ser feliz, né? Nessa região, sempre fui feliz aqui nessa região do Cariri, sempre fiz grande trabalho e espero fazer um excelente trabalho também aqui no time do Cariri. E seus irmãos, que eu quero um dia eles aqui também no replay, que eles também foram jogadores e a gente tem história para contar. E eu quero você depois para a gente falar um pouquinho sobre a sua carreira, o próprio Adelmo também, história de bastidor. Acho bom história de bastidor, tem muita resenha que surge.
nos bastidores. Então eu quero você em outras oportunidades aqui, tá bom, Leonardo? Não, a gente vai marcar e vai dar tudo certo. Quem sabe, os meus irmãos também, a gente pode até marcar com os 3 irmãos juntos, né? Dá show, aí deve estar história até umas horas. Pessoal, Adelmo Soares, técnico do time do Cariri, e Leonardo, cobrador de pênalti oficial, melhor do Brasil, tá também aqui do Cariri. Sábado que vem tem Cariri Tapipoca na Arena Romeirão, transmissão da FCF TV, tá ok? O Leandro Santos vai estar narrando esse jogo lá na FCF TV. Então, só para confirmar, deveremos ter, possivelmente, o Jonas Damasceno, se eu não me engano, como comentarista. Mas a FCF TV vai estar transmitindo este jogo sábado à tarde, tá bom? Ingressos vão ser vendidos a partir de amanhã, estarão chegando. Mesmo preço do clássico, R$40, 50 prêmio e 60 nos camarotes, com carga de meia entrada, tanto para arquibancada como também para o setor prêmio, tá bom? Então, a partir de amanhã estarão sendo vendidos. Qualquer novidade a gente vai estar dizendo no Instagram, Replay com Tony Souza, trazendo também informações lá no site www.replay.tv.br, tá bom? Agradecendo aqui o Adelmo Soares, também o Leonardo aqui conosco. Deixa eu botar um vídeo aqui. O pessoal tem muito problema, às vezes, com dores, né? Tem aquele negócio, às vezes você sente dores. Tem o tal da fibromialgia, é um problema muito sério. Então, a gente vai trazer para você aqui uma dica, tá bom? Rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai estar com o Mondragon aqui, com o Breno, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Mondragon, goleiro preferido do nosso querido Robson Roque, que está no Leão do Mercado, e ainda hoje, Dudu Itapajé, atacante do Icasa, e também o Thaleson, supervisor do Verdão, vão estar aqui com a gente também para poder completar essa galera aqui da região, tá bom? Vamos ver aqui, Nova Medicina. Prestou, deu certo não, rapaz? Cara, ia botar aqui o nosso querido Rafael Xenofonte, mas vai lá no Instagram, tá bom? Nova Medicina, a gente teve um problema técnico aqui com o vídeo, infelizmente a gente não pôde colocar, mas o Rafael Xenofonte, que está fazendo um trabalho muito bacana com a medicação à base de cannabis, tá bom? No popular, a base da maconha, que acaba também tendo uma produtividade muito legal. Então, para o pessoal da fibromialgia, né? Fibromialgia. Minha esposa Érica, ela sofre com fibromialgia há muitos anos e o óleo de canabidol foi a única coisa que deu uma controlada nisso aí. Pois é, e o Rafael Xenofonte tem uma dica muito bacana, infelizmente deu bronca aí do vídeo, né? A gente não tá dentro do vídeo, infelizmente, tá bom? Adelmo Soares, obrigado, meu querido. Prazer estar aí falando com o senhor. Leonardo também, muito obrigado. Valeu mesmo, tá bom? A gente, infelizmente, sem ter o vídeo aqui do nosso querido, o Rafael Xenofonte, a gente vai ficar devendo. Vamos colocar no Instagram para a galera ver aí o vídeo do Rafael Xenofonte, tá bom? Deixa eu trazer aqui um dos nossos parceiros, deixa eu falar aqui sobre a cachaça Luanda, tá bom? Enquanto tá vindo o Mondragon e também o Breno, presidente do Conselho Deliberativo. Pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, Replay com o Tony Souza, vai lá no YouTube, acessa o site replay.tv.br, mas vai no YouTube para poder participar aqui. Já conversamos com o Adelmo Soares, conversamos aqui com o Leonardo e a gente vai conversar com o Mondragon e também com o Thaleson. Aliás, o Thaleson vem depois, que é o do Icasa, né? O supervisor do Icasa. Vamos conversar agora com o Mondragon, goleiro do Guarani. Pode ficar por aqui, Mondragon. E também o nosso querido Breno, que é presidente do Conselho Deliberativo. Deixa eu falar aqui com o pessoal rapidamente. Antes de falar de Cachaça Luanda, deixa eu mandar um abraço aqui pro Tony Brito, tá lá em Diadema, São Paulo, acompanhando aqui a gente, né? Deixando aqui o boa noite. Alguém aí é jogador do Icasa? Se tiver, pergunte se a participação do Verdão na Segundona no intuito é o acesso. Forte abraço a todos. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o Dudu Itapajé aqui, tá bom, meu querido Tony Brito? Né, o Dudu Itapajé junto com o Thaleson, a gente está aguardando eles daqui a pouquinho. A Meire Festas também está por aqui. Samuel, Meire Festas, um abraço. Carlos Eduardo, Antônio Carlos. Mondragon pegava demais, só não pegava mais que meu ídolo, Severo. Severo, que depois de Simval foi o melhor que vi, depois do Simval, tá dizendo aqui o Carlos Chilavé. Olha, o Chilavé que é goleiro também, viu? Futebol amador. Nosso querido Carlos, Simval, que por muito tempo agarrou lá no futebol amador em Barbalha, e o Severo, que estiveu para o Cariri, exatamente como jogador, passou no Icasa, no Guarani, hoje é dirigente do Leão do Mercado. Abraço para o Carlos aí, deixando o recado. O Carlos Eduardo Cardoso, brasileiro, ele disse que vai sair de Florianópolis, Santa Catarina, e passar um mês em Juazeiro, acompanhando o meu Guarani, meu Leão do Mercado, diz aqui o Carlos Eduardo, valeu. Repórter J. Cabral, estou torcendo pelo Icasa, estou ligado no programa aqui em Brejo Santo. Um abraço para o J. Cabral. Bruno Bittencourt, tá dizendo boa noite a todos. Conheço aqui os canais das incríveis Céu é Real,
Deixa eu ver aqui mais testemunhos sobrenaturais, enfim. Ele acaba fazendo a propaganda dele também aqui. O Bruno Bittencourt, fica à vontade, manda tua mensagem aí, tá bom, Bruno Bittencourt? Pessoal, galera aí que está acompanhando, vamos falar do Guarani agora, do Leão do Mercado. Então compartilha, avisa o pessoal que vamos conversar aqui com o Mondragon e também aqui com o nosso querido Breno. Mas deixa eu falar para você antes da Cachaça Luanda. Entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda. A Cachaça Luanda tem vários sabores agora e você pode acompanhar a Cachaça Luanda nas redes sociais. Vai lá, é @Engenho Luanda. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri. Cachaça Luanda está sempre conosco há mais de um ano, acompanhando aqui os nossos trabalhos no canal Replay com Tony Souza, tá bom? Deixa eu mandar um abraço também para Aline Silva, nosso querido Leandro Santos, lá no Espaço de Dança Aline Silva. Para você que quer manter a forma dançando, procura o Espaço de Dança Aline Silva, que fica lá no Crato. Nas redes sociais tem muito vídeo, tem muita live que às vezes o pessoal está fazendo, tem dicas também que a nossa querida Aline Silva dá. Então você vai lá, tá bom? No Espaço de Dança Aline Silva. Vai lá no Instagram e você pode acompanhar bacana, tá certo? Cadê aqui? Tem muita gente mandando mensagem também aqui no Instagram. O Dinho Cipório, Luiz Augusto, Gerlândio, cadê aqui? O Tiago Crato, muita gente aqui deixando mensagem, Léo Santos, Cícero Fabiano, enfim. Pessoal, vai lá pro YouTube, vem pro YouTube conversar com a gente, daqui a pouco eu vou dar o fim aqui na live, tá certo? Cícero Frank também tá por aqui. Dando a cutucadazinha aqui na torcida do Guarani, a torcedor do Icasa. O pessoal aproveita para fazer também a resenha, né? Vamos falar sobre os ingressos também aqui para o clássico do domingo, tá? Entre Guarani e Icasa. Se liga aí, deixa eu falar aqui da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. A gente não tinha Perboni Brasil há mais de 10 anos. Estamos com a Perboni Brasil aqui no Cariri, no Ceasa de Barbalha. Então você aproveita, vai lá, tá bom? No Ceasa de Barbalha, Calpão 2, fala com o nosso querido Val da Perboni, gente boa demais, segue no Instagram, tem várias Perbonis Brasil no Instagram, mas quando você for Perboni Brasil Cariri, é a nossa Perboni, a legítima atual, e lá tem dicas fantásticas para você. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, e aí você lá também tem dicas fantásticas, inclusive eu vi uma que eu achei muito massa, que tem as frutas, aqui prende o intestino, aqui solta o intestino. Eu pensava que banana prendia, mas não, cara. Eu aprendi lá no Instagram da Perboni Brasil. Olha, bacana, né? Muita dica legal. Pública grande. Grande. Tem umas receitas também legais, com brócolis, enfim, com frutas, melancias, enfim, é muito bacana. Vai lá, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá ok? Icanet, seu provedor de internet no Cariri, tem nome é Icanet, a internet do Replay. No Instagram é Icanet, aliás, no YouTube, tanta gente usa no YouTube e no Instagram, sempre com a internet da Icanet, no Inaldão é Icanet, no Romeirão também Icanet. Então, faça como a gente, seja cliente Icanet, você não vai se arrepender de forma alguma, tá bom? Deixa aqui, antes de dar boa noite aos nossos amigos aqui do Leão do Mercado, deixa eu falar aqui rapidinho que vai ter um encontro no próximo dia 23 de fevereiro lá no Hotel Amoarama. Um abraço, Genils, todo mundo lá no Amoarama Hotel em Fortaleza. Segundo encontro dos profissionais de base do futebol cearense, tá bom? A federação vai estar encontrando dia 23, está promovendo dia 23 de fevereiro, o segundo encontro dos profissionais de base do futebol cearense. O evento que é voltado para os profissionais que atuam nas categorias de base e no futebol feminino de esporte local, que contemplará palestras e debates com especialistas na área do direito jurídico, arbitragem, educação física, nutrição e psicologia. O encontro será realizado no Hotel Amoarama, tá bom? Lá em frente à rodoviária de Fortaleza, das 9 às 17 horas, com direito à entrega de certificado. A primeira edição foi realizada em 2019 e o evento contou com palestras de Diogo Neto, gerente de desenvolvimento técnico, responsabilidade social e sustentabilidade da CBF, do treinador Marcelo Vilar e da assistente social Williana Medeiros, além de 100 profissionais inscritos. Tá bom? Recentemente, a federação promoveu uma palestra voltada para supervisores de futebol, que foi ministrada pelo Júlio Manso, responsável pela logística do Fortaleza Esporte Clube. As inscrições
para este congresso acontece nos dias de 8 a 16 de fevereiro. Então tá terminando o quê? Amanhã, né? Hoje é dia 15, amanhã dia 16, tá? As vagas são gratuitas, limitadas e podem ser feitas através do link disponível da matéria oficial do evento, que está lá no site da federação, tá ok? Então é o segundo encontro dos profissionais de base do futebol cearense, dia 23 de fevereiro, lá no Amoarama Hotel, em Fortaleza. Deixa eu trazer aqui o boa noite, pessoal que está acompanhando a gente através do Instagram, vai para o YouTube, Replay com Tony Souza. Fica à vontade, vem aqui para o YouTube, quer fazer uma parceria bacana, quer contribuir com o nosso trabalho? Tem um QR Code aqui na tela, vai lá, pega o celularzinho, faz um Pix, vai direto pro Pix, aí você fica à vontade, tá bom? O apoio que você quiser aí para o nosso trabalho aqui no Replay. Estamos recebendo o Breno, que é presidente do Conselho Deliberativo aqui do Leão do Mercado, jovem, primeira vez que está sendo dirigente de futebol. Já se acostumou com o cargo, Breno? Boa noite, prazer estar te recebendo aqui, meu irmão. Boa noite, Tony, boa noite a todos os espectadores do Replay. Tá, agora sim, né? Agora começou. Você está sentindo o drama agora? Agora sim, agora começou, porque 3 meses pra cá, né? Eu acho que tá com 3 ou 4 meses que a gente assumiu aí o clube. E até então era no papel, né? No papel era fácil. Aí agora que a gente bota a mão na massa, prática, que começa o treinamento, que começa a receber atleta, que começa logística de jogo, logística de viagem. Aí é aquela dor de cabeça boa, né? Porque é mais trabalho, a correria é bem maior, mas também é bem mais prazeroso, né? A gente gosta disso. Com certeza. Mondragon, estamos aqui com o Mondragon, goleiro de várias equipes do futebol nordestino, o ídolo do meu amigo Robson Roque. Olhe para aqui, para o Mondragon. Lembre do Mondragon na época do Crato. Ele é fã do Mondragon, nosso querido Robson Roque. E agora, pela primeira vez, vestido a camisa rubro-negra do Guarani. Prazer estar te recebendo aqui. Boa noite, Mondragon. Boa noite, né? Eu que agradeço pelo convite, né? Satisfação imensa, né, de voltar aqui para o Cariri, né? Hoje defendendo a camisa do Leão. Espero fazer também um grande trabalho aqui. Mas antes de qualquer coisa, mandar um abraço aí para minha noiva que está assistindo, para o meu filho Tiago também está assistindo. Estou aonde? Está lá em Salgueiro, né? Salgueiro. E o Tiago está em Caruaru, né? E o menino da consideração também tá tudo ligadinho aqui no Tony, né? Mas eu espero fazer um grande trabalho aqui no Guarani. Rapaz, Laná chegou lhe provocando, dizendo que fez gol em você, rapaz. Mas ele falou o resultado, não, né? Não, quanto foi o jogo? Não, deixa em off, deixa em off. Quer dizer que o resultado não foi favorável a ele, não? Deixa em off. Portanto, ele não falou, né? Pois é, rapaz, Elanardo, ainda pega o Elanardo. Você já jogou o clássico caririense, só que estava do outro lado, hein, Mondragon? Você não enfrentou o Icasa naquela época que você estava... Ou enfrentou o Guarani na época que estava no Icasa? Não, eu tive aqui em 2015, eu acredito, no Icasa, pela Fares Lopes. Ah, na Fares Lopes. Foi, e tive em 2021, né, que a gente foi campeão aqui com o Flávio Araújo. Ah, então você não jogou o Campeonato Cearense, Não, né? não, Na verdade, não sei. Então, Tive no Crato, né? no Crato você enfrentou. No Crato. No Crato foi outra situação. Aliás, aquele time do Crato era um baita time, né? Com certeza. Foi o quê? 2012? 2012. Foi aquele 4-0 histórico no Fortaleza, no Romeirão, com o Djalma, tinha o Careca, enfim, tinha uma turma boa. E o Chininha que saiu do banco, foi o cocada do Crato, saiu do banco para fazer história. Só foi aquele jogo, o Chininha. Fez 2 gols no time do Fortaleza naquela ocasião. Mondragon. O Mondragon de hoje, com a cabeça que está hoje nesse time do Guarani, essa Série B do Campeonato Cearense, o que é que você está esperando dessa competição? Você que é um cara experiente e que já deve também ter dado uma estudada nos seus adversários, Mondragon. É verdade, né? A gente, quando a gente é contratado, né? A gente procura saber também nossos adversários, né? E como tem um conhecimento, eu conheço atletas que estão em casa, no Cariri, no Itapipoca, né? Tem jogadores que a gente tem jogado contra e também a favores, né? Então a gente está vendo o investimento das equipes, né? Mas assim, hoje a nossa maior preocupação é o Guarani, né? A gente, o nosso presidente, o Zé Ivan, ele tá com um projeto muito interessante, né? E eu espero que esse projeto possa dar certo. E aí você, titular absoluto? Alexandre definiu ainda não, né? Tem certeza? Porque eu vou dizer, eu acho, uma aguinha aqui para você, meu parceiro, eu acho difícil pro torcedor do Guarani imaginar que o camisa 1 não seja o Mondragon, hein?
Pois é, rapaz, a gente tá todos os dias tá se doando ali, né? Não só eu, o Mondragão, mas o Juca. Tem o Everton também, que é o daqui da cidade, né? Que cada dia mais tá evoluindo, né? Então, assim, acho que cada um tá brigando ali, não é nem briga, mas é uma competição entre nós, né? É muito sadia, né? Mas acho que o importante é quem vai ganhar, quem vai ser privilegiado, se Deus quiser, vai ser o torcedor. A gente espera muito um jogo competitivo demais. Eu vou lhe ser muito sincero, estou ansioso por esse jogo desde que foi anunciado. Porque assim, quem acompanhou tanto Icasa e Guarani, a gente que acompanha o nosso futebol, acompanha o Icasa e Guarani já desde, sei lá, mais de 20 anos. E a gente passar tanto tempo sem ter o Icasa e Guarani é algo ruim para o futebol cearense, não digo só do interior. E aí a gente tem uma nova arena, pela primeira vez vai ser esse clássico nessa nova arena, de forma oficial, tivemos Master, né, foi diferente. O que vai ser decisivo, que para você vai ser determinante para que haja um vitorioso nesse clássico no próximo domingo? Olha, acho que por ser o primeiro jogo e por ser também um clássico, acho que é um temperozinho a mais. O clássico já é bom, né? Imagina o primeiro jogo, né, do campeonato, né? Eu acho que a nossa equipe ela tentou aproveitar ao máximo, né, o tempo que teve para se preparar, né? Essa semana é só semana de ajuste, né? A gente entendeu aquilo que o professor pediu para nós, né? O bom é que assim tem atletas que no nosso elenco que eu já joguei a favor, né? Que já sei como a característica de cada um, né? Eu joguei contra também, então assim a gente tá com um grupo também muito competitivo. Claro, é clássico, é emoção, não é só transpiração, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar preparado para esse jogo. Inclusive, assim, eu acho que é um jogo desse que a experiência conta muito, né, Mondragão? Se a gente observar ali, por exemplo, você é um cara dos mais experientes ali, não digo de idade, tá quantos anos hoje? 41. 41. Aí eu tenho uma teoria para goleiro, que para mim, goleiro, quanto mais velho, melhor. Sabe? Eu não tenho nada contra os goleiros jovens, pelo amor de Deus. Mas eu acho que quanto você vai ficando mais velho, você vai se aprimorando, vai ficando melhor. E assim, a gente tem experiência de goleiros, por exemplo, o Fernando Praz, um cara experiente, o próprio Tafarel, Carlos Germano, Zete, enfim, vários goleiros, o próprio Veloso, enfim, vários goleiros que com a idade tiveram grandes desempenhos. Mas um jogo como esse, um clássico como esse, de repente a experiência conta muito. Você hoje está preparado para ser esse líder do grupo rubro-negro, não apenas nesse jogo contra o Icasa, mas para o campeonato cearense? Olha, o bom é que não só tem eu assim de experiente, né? Tem uns 4 ou 5 jogadores lá que também tem essa experiência que vai nos ajudar, né? O bom disso é que assim a gente tem que dar um suporte para o mais jovem, né? É um futebol que é mesclado e nós experientes tem que dar um suporte quando as coisas tiver a apertar, claro, a gente vai ter que dar uma acalmada, né? Mas eu acredito que todos vão estar ali um ajudando o outro, né? Num momento difícil, né? Mas assim acho que os experientes é para estar lá para dar um suporte maior. Estádio lotado, espera? Claro, a gente aguarda isso, né? É clássico, muita rivalidade, né? Mas eu espero que seja um clássico de paz, né? A gente sabe que dá rivalidade, mas da camisa do Icasa, da camisa do Guarani, mas que a gente possa sair vencedor. Mondragão, eu vou fazer a pergunta a você, pense logo aí, viu? Quero saber quem são os dois times para você que sobem. Não seja político, pipoca igual a Leonardo pipocou, cara. Mas daqui a pouquinho você fala pra gente. Pessoal do YouTube, aliás, do Instagram, vai pro YouTube, tá bom? A gente tá aqui com o Mondragão, goleiro do Leão do Mercado, e também com o Breno, presidente do Conselho Deliberativo. Daqui a pouco, Dudu Itapajé vai estar por aqui. Já chegou o Dudu Itapajé? Já chegou, né? Dudu Itapajé e o Thaleson vão estar aqui com a gente daqui a pouquinho, galera do Icasa. Mas o pessoal está muito me perguntando, cara, como é que vai ser o negócio dos ingressos? Como é que vai ser essa parada dos ingressos? No Instagram, tem lá falando sobre a promoção, que deveria chegar os ingressos nesta quinta-feira, acabaram não chegando e ficou para sexta-feira, ou seja, para amanhã. Você compra 6 pacotes da batata chips da marca Valor. O corretor me lascou, rapaz. Eu botei no Instagram, tava vapor. Não é vapor, gente. É Valor. A culpa não foi minha, foi do corretor aqui. Então, marca Valor. São 6 pacotes. Cada um está a R$ 4,49.
Se eu não me engano, 6 sai para R$ 26,94, se não me falha a memória, tá ok? E aí você troca por um ingresso. São 1.000 ingressos deste jeito, nessa promoção do Diniz Supermercado em parceria com a batata chips da marca Valor, certo? A partir de amanhã você vai ter em todas as lojas do Diniz Supermercados em Juazeiro do Norte. Mas aí o torcedor está querendo saber, e como é que está a questão dos ingressos? Tony, e os ingressos, como é que vai? Chegaram, não chegaram? Vão ser vendidos, não vão ser vendidos? Vai ficar tudo para cima da hora? Aí eu passo a bola para o Breno, que está agora sabendo o que é o peso de ser diretor de futebol, dirigente de um clube de futebol. Breno, e aí, como é que está a situação dos ingressos? Sabendo e pegando logo uma missão dessa para resolver, hein? Não tem nem como estrear com um jogo mais leve. Pegar logo em Casa e Guarani. Em Casa e Guarani para organizar com o mando do Guarani. Mas ainda bem que é um jogo desse, né? Tony, amanhã esses ingressos estão chegando. Logo de manhã eles já chegam. Então acredita ali que 8, 9 horas da manhã nós já estamos comercializando. Pontos de venda. Hoje apareceu acho que mais de 100 pessoas lá na loja do Zé Ivan atrás de ingresso. Isso é muito bom. Amanhã nós já estaremos vendendo na bilheteria da Arena Rumeirão, aquela bilheteria principal, bilheteria 1. Lá vai estar sendo, todos os pontos vão estar sendo vendidos, tanto ingressos do Guarani, né, mandante, como também da parte visitante, tá? A bilheteria da Arena Rumeirão estaremos vendendo amanhã, sábado. Também, quem for para o jogo do Cariri, já aproveita, compra lá seu ingresso para o jogo de domingo também. E no domingo vamos começar a venda também pela parte da manhã na bilheteria da Arena, tá? Estaremos vendendo também na loja do Zé Ivan, ali na Avenida Castelo Branco, tá? Onde era a churrascaria Coração de Boi. Estaremos vendendo também na loja do Zé Ivan, na rua São Benedito. High Conceito, ali também, vizinho à loja do Zé Ivan. No Mercado Central, na loja do Alisson, Alicel, ali perto, na rua Santa Luzia. O torcedor do Guarani conhece bem ali. E dentro do Mercado Central, na loja do Robério Arraes, ex-presidente do Guarani, nós estaremos vendendo lá também. Além desses pontos de venda, também estará na promoção do Diniz, né, que é um parceiro nosso, um patrocinador, e que nós fechamos com ele essa parceria e foram disponibilizados 1.000 ingressos. Estará lá à disposição também do Diniz, eu acredito que já amanhã. Assim que a gente receber, a gente já entrega para eles. Tem uma previsão de chegada dos ingressos? A federação nos passou que 5 horas da manhã tá aqui. Então, 5 da matina tá aqui em Juazeiro. Isso, então acredito que vai ser só o tempo ali da gente fazer acordar, a distribuição, né? Pegar esses ingressos, distribuir nos pontos de venda. Então acredito que 9 horas da manhã esse ingresso já está na mão do torcedor. Aí você citou vários pontos aí, onde o torcedor do Guarani conhece bem. Isso. E o torcedor do Icasa? Vai ter um ponto ali mais perto da torcida icasiana para também adquirir esse ingresso? Apesar que a gente tem a promoção do Diniz, que está, enfim, à vontade. Isso. Quem quiser ir também, torcedor do Icasa, que é nesses pontos que você falou, que são pessoas ligadas ao Guarani, mas também podem adquirir os ingressos. Mas tem algum ponto ali para o pessoal do Icasa, mais perto ali, para o lado do Praxedão? Tony, até agora o ponto assim que eu acredito que vai ser de maior adesão do torcedor do Icasa, eu acredito que será na própria Arena Rumeirão, né? Além disso, nós fizemos também uma parceria, o torcedor do Icasa também já sabe, fizemos uma parceria com a diretoria do Icasa, e eles também vão disponibilizar uma quantidade de ingresso que eu creio que não vai ser suficiente para a torcida do Icasa, né? Mas o torcedor do Icasa pode se dirigir a qualquer desses lugares, à própria Arena Rumeirão, né, que vai conseguir comprar o seu ingresso sem problema. E eu acredito, talvez, né, amanhã a gente vai atrás aí de algum outro parceiro próximo ali do Praxedão para que a gente faça essa comercialização do ingresso também. Pronto, qualquer coisa você passa informação para a gente divulga aqui no Instagram, lá no site. E também pode seguir aí o Instagram do Tony Souza, né, tá sempre atualizado com as notícias do nosso futebol, e também no Instagram do próprio Guarani, né? A gente vai estar divulgando lá qualquer novidade. Como é que vai ficar à disposição dos torcedores no estádio? Porque fica essa dúvida, né? O torcedor vai ficar em qual lado? Enfim, como é que vai ficar essa situação? Pronto. Por onde é que a torcida vai entrar? Vai entrar todo mundo junto pela mesma entrada? Como é que funcionará isso? Aí é outra polêmica, né, Tony? Mas vamos lá. Eu trouxe até aqui o mapa para me ajudar, porque é setor oeste, norte, sul, e eu não estou acostumado com isso não, mas vamos lá. Como é que vai ser? As torcidas vão ser divididas, tá? De antemão eu já adianto que as torcidas serão divididas. A torcida do Guarani,
entrará pelaquela entrada principal, que é aquela entrada ali Da Praça da Bíblia, ali da Praça Castelo Bíblia. Branco. Exato, exato. Então, assim, eu já recomendo ao torcedor do Guarani que vai pro jogo, chega com uma hora antes, 1h30, 40 minutos antes do jogo, para não ter aquela correria, estaciona ali ou no estacionamento da própria arena, ou estaciona ali próximo à Praça da Bíblia, que aquela entrada principal vai ser apenas e exclusiva para o torcedor do Guarani. Uhum. A torcida do Guarani ficará no setor norte, que é aquele setor ali atrás do gol, embaixo do placar. Do né? placar eletrônico ali. Exato. Para quem está nas cabines de imprensa, é do lado à esquerdo, né? Exato. E também ficará ali no setor... Do lado da Avenida Castelo Branco, né? Isso. E ali também no setor oeste, ao lado esquerdo. Por que que nós fizemos O setor oeste, você fala, é como se fosse aquela antiga cabine. social do Exato, Guarani, que exato, tinha antigamente, né? Exato, Lado que até esquerdo. no antigo Rumeirão era rubro-negro. É, lado né? esquerdo. E a gente decidiu manter essa posição porque, historicamente, o Guarani, a torcida do Guarani sempre ficou ali e a gente quis manter essa tradição. Então, o ingresso, né, quando você comprar um ingresso, você vai perceber que o ingresso virá com o nome Oeste-Norte, que é justamente o setor do clube Então, mandante. o torcedor do Guarani procura setor oeste e norte. Exato. O ingresso ele vai vir um ingresso só, oeste e norte. Então, quando você chegar lá na arena, você vai se dirigir ou pro oeste ou pro norte. É a aonde torcida do você- Guarani. É a torcida do Guarani. Já a torcida do Icasa, né, o clube visitante, terá um cordão ali no lado oeste, que é o lado ali das cabines, terão alguma Mais ou menos ali no meio da... isso, mais ou menos no meio. Uhum. Vai ter ali uns 5 a 6 metros de isolamento, tá? Foi o que foi pedido pela Polícia Militar. Vai ter um cordão de isolamento separando as duas torcidas e aí começa a torcida do Icasa. Será no setor oeste e fazendo a curva ali no setor sul, Uhum. tá? Que é o setor do outro gol, né? Atrás do Certo, outro lado gol. direito, quem vai lá para a Avenida Salgueiro. Isso, do lado direito das cabines. A entrada do torcedor do Icasa será justamente pelaquela entrada da Avenida Salgueiro. Isso. Onde antigamente eram os vestiários. Eram os né? vestiários, Hoje não, era. não são mais, hoje é a entrada mesmo para Exato, estádio. Exato. Aí o que é que acontece, Tony? No dia do sexta e sábado, os ingressos serão vendidos apenas na bilheteria 1, que é aquela bilheteria principal, onde fica ali em frente à delegacia. Delegacia Regional de Polícia Isso. Civil. Fica ao lado da lojinha do pessoal do artesanato exato, lá da Seara. Exato. Agora, no dia do jogo, no domingo, essa bilheteria 1 ficará única e exclusivamente para o Guarani, Uhum. e a bilheteria 2, que é justamente ali Lado na da Salgueiro. Salgueiro, será para o torcedor do Icasa. Ele já compra o ingresso e já entra por ali mesmo. Então, Uhum. assim, e aí eu já aconselho ao torcedor do Icasa, quando for para o estádio, já vai por ali, já estaciona ali, para você já ter acesso à sua entrada tranquilamente. Então serão 3 entradas: a entrada sul, a entrada norte e aquela entrada no oeste, que é onde entra para os camarotes e para a área premium. Uhum. Né? E aí, só para confirmar novamente os preços: arquibancada oeste e norte, como oeste e sul, R$40. R$40, mesmo preço, tanto mandante como visitante. Com E carga para meia, de R$20 meia, exato. A prêmio, R$50. R$50, tanto as duas. A prêmio também vai ter essa divisão, né? Setor norte, prêmio Guarani, setor prêmio sul e Porque casa. o prêmio fica para cima do oeste, né? Da arquibancada oeste, Exato. né? Fica Ali onde ali- eram as sociais antigamente Isso, também. Isso. Então vai ter essa divisão Vai ser a também. divisão também. A Então, norte- R$50 uma carga para meia entrada. Isso, R$50 e R$25 a meia. 25. E camarote, Camarote aí é valor único, R$60. não tem meia entrada Isso. no camarote, R$60. Isso, R$60. Tanto faz em casa ou Guarani, o valor é o Tanto mesmo. faz em casa o Guarani. Aí, assim, muitas pessoas também procuram, e até a gente já vendeu alguns, sobre camarote fechado. Eu tenho um grupo de amigos, quero comprar o camarote fechado, como é que faz? A gente também está vendendo. Então, Quantas pessoas são camarote fechado? varia. Tem uns camarotes maiores e tem uns camarotes menores. O menor, se eu não me engano, são 19 lugares. Uhum. Eu acho que tem 3 camarotes de 19 lugares, inclusive já vendemos até um. E os maiores tem de 19, tem de 22, tem de 60, o maior é de 60 lugares. Então, quem quiser comprar, de repente você tem lá uma turma de amigos que quer comprar para torcer só Fechado. ali no camarote, você procura antes, né, com antecedência, Uhum. que a gente faz essa venda e fecha lá o camarote para você. Para quem quer procurar antes, tem algum telefone, alguma rede social? Como Quem é que quiser comprar o camarote fechado, pode falar comigo mesmo, DDD 88 988774741. Aí, repete aí, por favor, pro pessoal. 9, DDD 88, né? 988774741. Esse é o seu telefone pessoal. Esse é o meu telefone pessoal, pode entrar em contato comigo que a gente faz essa negociação. E também pode comprar o camarote avulso, né? Que é só o ingresso do camarote, vai estar disponível nas bilheterias diversas. E
Pode também procurar através da rede oficial do Instagram, né, do Guarani, que lá vão direcionar para a gente fazer essa venda. Tá? A gente fez uma entrevista com o Davi Luiz, lá do Diniz Supermercado, a gente estava falando, inclusive no meio da entrevista foi falado que poderia levar a batata chips para o estádio. Não pode, né? Não Na pode, reunião de não hoje pode. ficou definido que não poderia. Não pode isso. Nós fizemos uma reunião hoje com o policiamento, com a administração da arena, e realmente não pode entrar com nenhum alimento nem bebida dentro da arena, né? A não ser em casos extremamente específicos, né? Um leite para uma criança menor ou algum tipo de alimento, né, específico para aquela necessidade especial. Então, não pode levar nenhum alimento. Come sua batatinha ali fora, garanta o seu ingresso com o Diniz e entra no estádio. A não ser que tenha para venda dentro do estádio. Da arena, Aí, exatamente. Dentro da arena pode consumir o que tem lá dentro, na venda dentro. Exato. Aí, assim, Tony, também a gente recomenda que nós acreditamos que terá um bom público, né, esse jogo. Então, nós recomendamos a todos os torcedores, tanto do Guarani, como também da torcida visitante, que cheguem com uma certa antecedência, para evitar aquele tumulto, aquela venda ali na hora, que a gente sabe que, querendo ou não, infelizmente, né, esses ingressos... Muita gente deixa para cima da hora. Muita gente deixa para cima da hora e, assim, você sabe que na arena tem todo o protocolo de entrada, né? Tem a revista, você tem que apresentar o ingresso, tem o BIP para você entrar, muita gente não conhece a arena ainda, então vai ter que procurar lá o seu setor. Então a gente recomenda que o torcedor chegue ali. Provavelmente a gente já vai abrir as entradas com 2h30 antes do jogo. Né? A gente vai aguardar a polícia militar e a gente já vai estar abrindo o estádio 2h30. Então chega ali 1 hora antes, né? Você aproveita ali o estádio, é muito bonito, a Arena Rumeirão, e você vai assistir o jogo tranquilo. Quantos ingressos foram solicitados? Foram solicitados 6.250 ingressos pagantes, fora as questões das cortesias, né, para ingressos promocionais, vai para o público total ali próximo aos 8.000, 7.900. Somente, eu acho pouco. eu para clássico, eu acho que a capacidade de hoje permitida é 10.000, né? A capacidade de hoje permitida é 10.000. O que é que acontece, Tony? Também muita gente questiona, é bom até aqui o espaço para eu esclarecer um pouco sobre essa questão do valor, que muita gente questionou, foi uma dúvida de muita gente. O que é que acontece? A capacidade hoje do Rumeirão liberada é em torno de 10.000. Por conta dessa questão de separação de torcida, que eu acho, infelizmente, tem que ter, né? Porque eu acho que torcida deveria ser... Uma questão de segurança. Questão de segurança pelo momento atual. Pelo momento, exato. Então, assim, só aí a gente perde alguns lugares, né? Então, aí a gente já baixa um pouquinho. E também pela questão dos custos da arena, né? Muita gente pergunta, por exemplo, sobre o setor leste. Por que a gente não vai abrir o setor leste? A antiga geral. Exato, aquela antiga geral. Porque caso a gente abra mais um setor, que é um setor grande, né? Esses custos seriam ainda mais elevados, né? Que são custos normais que a gente entende por ser uma arena, por daquele nível. Então, assim, Tony, a gente tentou dar o máximo de conforto e também tentou equilibrar essa questão dos custos, porque caso os custos fossem mais elevados, a gente infelizmente teria que refletir no preço do ingresso, né? Então, até justificando um pouco, muita gente questionou esse preço do ingresso, R$40 é um pouco elevado, vocês deveriam colocar de 30, de 20, mas o que é que acontece? Um jogo desse tamanho, principalmente com essa questão de separação de torcida, nós temos que contratar seguranças particulares, fora o policiamento, terá um custo bem elevado. Muita gente até questionou porque tá bem próximo do valor do jogo do Barbalho e Fortaleza. Fortaleza é time de Série A, né? Aquele negócio todo. Mas o que é que acontece? Esse jogo ele terá um custo maior do que o jogo do Fortaleza. Porque o do jogo do Fortaleza, não desmerecendo a equipe do Barbalho, mas era praticamente torcida única. Né? E não tinha essa rivalidade. Isso. Né? Não tinha rivalidade. Então não tinha essa necessidade de segurança. Rapaz, e quer que eu diga? Eu acho que é a nossa melhor mercadoria é Icasa e Guarani. Exato. Exato. Eu acho que é o nosso atrativo. Exato. Tá entendendo? Então acho que assim, pessoal. Vamos Quer não, tem que validar a Arena Nova para esse clássico com prudência, né? Exatamente. O bem lembrado aqui, o nosso querido Jimmy Lombardi, viu? Você não vê, mas ele fala. O negócio eu acho que assim, é a nossa melhor mercadoria, é o melhor produto do interior, é o principal clássico do interior cearense. Exatamente. Tá entendendo? E Guarani e Icasa é mais importante do que Ceará e Fortaleza para cá. A realidade certeza, é essa, tá entendendo? Não, tá falando besteira, não. Ceará e Fortaleza são as duas grandes equipes do estado do Ceará. Mas para o Cariri, para Juazeiro do Norte,
a melhor mercadoria é Guarani e Casa, independente. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar e tem que tratar realmente com muito zelo para evitar qualquer tipo de problema, não tenho dúvida disso. A partir de que hora a gente já deve ter os ingressos aí? Está chegando 5 da manhã, então logo cedo já deveremos ter os A partir ingressos. das 8 horas, 9 horas, nós já estaremos comercializando. É só o tempo da gente realmente distribuir, fazer a separação direitinho, essa questão logística. Então, acredito que 9 horas da manhã, todo mundo já pode procurar o seu ponto de venda mais próximo e garantir o seu ingresso. Mondragon, Guarani, quem que sobe? Guarani. Se você dissesse isso, o Guarani de Sobral tivesse, eu ia dizer Guarani, Guarani. Você conseguiu acesso com o Crato, não é isso? Quando esteve aqui, conseguiu acesso naquele ano da Série A para a Série B, ou você já chegou, já estava na Série A? Na Série A. Já estava na Série A. Série A. Mas você teve grande momento no time do Crato, teve aquele 4-0 ali histórico, que tem torcedor do Crato que até hoje trata como título, porque aquele jogo, longe do Mirandão, porque foi no Rumeirão, e o favoritismo todo do time do Fortaleza sempre teve, né? Os times grandes aqui, mas o Crato jogou demais. Você teve grande momento. É ídolo do Crato, isso aí eu não tenho dúvida. Mondragon, ídolo do Crato. Veio pro Icasa, hoje o seu arquirrival foi campeão. A torcida do Guarani não vai esperar menos de Mondragon. No mínimo, acesso ao Mondragon. Hein? Mas isso é bom, né? Onde você passar, você deixar um legado, né? Como o treinador nosso falou hoje, que também gosta de trabalhar com jogadores que vencedores, né? Eu até estava conversando com alguns amigos meus lá do trabalho hoje, lá no CT, né? Que assim, eles perguntam, poxa, mas pô, tu com essa idade, trabalhando do jeito que tu trabalha e tal, né? E eu fico feliz por isso, né? Às vezes sou muito questionado pela minha idade, né? Mas assim, eu hoje não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar, né? Eu às vezes falo, brincando mini resenha, né? Pô, os caras falam, mas tu com essa idade, mas pegar teu histórico pra cá, de 2019 pra cá, eu fui campeão 3 vezes. Campeão pernambucano. O ano passado eu fui pela Série A3, né? De Pernambuco, teve. 2019 pra cá, né? Foi campeão pelo River. 2021 pelo Altos e aqui, né? Na Fares Lopes. 2022 teve acesso com o próprio Alexandre lá no Porto, né? 2023 foi campeão na Série A3, então assim... 2024? Então, claro, então tem que ser, né? Tem que ser, né? Então assim, como o treinador falou, eu gosto de trabalhar com pessoas que conquistaram, né? Então ele está com um grupo também vencedor e espero também dar essa alegria, né? Para a torcida aqui do Leão, né? A gente sabe do passado aqui, né? Mas é outro momento, né? Ele sabe cada peça que ele está trabalhando, de caráter, né? não só de profissional, mas também fora de campo. E eu espero a gente fazer um grande trabalho e subir esse time aqui para a primeira divisão. Pensa em parar? Tem uma data específica, assim, uma idade específica? Olha, Tony, com todo o respeito, com toda humildade, né, para quem me conhece, né, mas assim, esse ano, eu digo, acho que esse ano o telefone não vai tocar muito não, né, claro, eu fiz um grande trabalho no ano passado, mas graças a Deus esse ano quase 9 ou 10 clubes ligaram para mim, entendeu? E mesmo depois que eu tinha acertado aqui, mas eu já tinha dado minha palavra aqui, né, para o Alexandre, para o Zé Ivan, né? Então assim, eu não quero me parar, né? Mas também eu tenho que fazer por onde, eu tenho que mostrar o futebol é momento, todos os dias você tem que mostrar, né? Então assim, no momento certo, aí Deus vai falar assim, ó, pronto. Cara, eu acho que tu não para antes dos 45 não, acho que tem no mínimo mais 4 anos de futebol, no mínimo. Quem assiste os treinos dele... E outra coisa, é um cara que se cuida, quem conhece o trabalho do Mondragon, acompanhou o pouquinho que a gente acompanhou, é um cara dedicado, que trabalha, que se cuida. Eu não acho, eu vou ser muito sincero. O menino foi até quantos anos, o Zé Roberto? Apesar que é a posição diferente. Mas se a gente for ver, o Zé Roberto tem muito desgaste ali, tudo mais, um cara também que marcava. Acho que foi mais de 44 anos, se não me falha a memória. O próprio Mauro Galvão também chegou aí, 44, 45 Fábio, como zagueiro. Fábio, goleiro da até atividade. Fluminense. Então, assim, eu acho que eu vou ver você com 45 anos, ainda vou estar entrevistando você aqui no Replay, viu? Vamos embora. Eu não tenho dúvida disso. Mondragon, cara, obrigado por estar aqui com você. Enfim, é um prazer enorme estar aqui contigo no Replay. Você que é ídolo do nosso futebol, eu digo futebol nordestino. Você tem uma história muito bonita aqui nos clubes que você passou, e aqui na região não é diferente. Né? No Crato é ídolo, mesmo sem ter sido campeão. No Icasa o pessoal tem um carinho, lembra você com um carinho muito grande. E agora vestindo essa camisa do Leão do Mercado. Desejo boa sorte, tá bom? Que você possa continuar fazendo esse trabalho bacana. E eu tô doido para ver Guarani e Cariri, cara.
para ter um pênalti. Aí eu quero ver o confronto. Você e Elanardo, olhos nos olhos. Foi Guarani e Cariú fazer questão de narrar esse jogo, só para ver a resenha. Obrigado pela presença, tá bom, meu irmão? Boa sorte. Eu que agradeço, né? Conheço o Elanardo, conheço também o Adelmo Soares, já trabalhamos já várias vezes juntos, né? Sei da qualidade do Elanardo, né? Claro, eu fico feliz de rever esses companheiros, né? Mas assim, ó, a ansiedade está muito grande para esse jogo, né? Clássico, importante, né? Convocar a torcida do Guarani, né? Para nos ajudar, nos apoiar. E lá dentro de campo a gente vai dar tudo, meu irmão. A gente vai dar realmente o nosso sangue lá dentro, né? A equipe tá motivada, né? Tá treinando bastante também para isso, né? Então assim, a ansiedade, né? Tá alta, né? Mas vai chegar um momento que vai ter que baixar, dar aquela tranquilidade, e espero fazer um grande trabalho, um grande jogo no próximo domingo. Valeu, grande Mondragon. Meu amigo Breno, obrigado, prazer estar te recebendo aqui. E a gente está sempre com o espaço aberto. Qualquer novidade, traga, a gente divulga lá no replay. Quando tiver já os ingressos amanhã, avisa que a gente já divulga também no Instagram, tá bom? Bom trabalho aí, bom clássico aí. E se prepare, meu amigo. Você está só começando como dirigente. Você ainda não sabe o que é bom, ainda tem muita coisa pela frente. Está só começando. Parabéns pelo trabalho aí. Boa sorte, meu velho. Agradecer, Tony, aí pelo espaço. E aproveitar o espaço também para convocar o torcedor. Quando nós assumimos o clube, Tony, nós temos vários objetivos, né? E um dos objetivos é manter o torcedor do Guarani apaixonado, né? E aumentar. Eu acredito assim, a gente estava até conversando fora do ar, o Icasa e Guarani é muito bom, mas é triste que seja na Série B de Cearense, né? Eu quero esse clássico na Série A de Cearense, no final de Cearense. Então, se eu perguntar a você quem sobe dentro do Guarani, pelo que eu estou vendo, você quer Guarani e Casa. Eu quero 3, Guarani, Casa ou Cariri. Guarani e Casa ou Cariri. Por mim, sobe 2 do Juazeiro. Né? Porque então, clássico bom, eu quero ganhar do Icasa na final de Cearense. Então você quer ganhar de casa, rapaz. Já vi tudo. Eu quero ganhar do Você não pipocou, não. Você foi pra cima. Não. Clássico bom é clássico numa final de um campeonato maior. Né? Não desmerecendo a Série B do Cearense, que vai ser uma competição dificílima. Mas eu acredito que uma cidade de Juazeiro, no porto de Juazeiro, da nossa região, eu acho que é muito pouco ter só um time, né, que é o time do Barbalha, numa primeira divisão. Eu acredito que todas as 3 equipes têm potencial e, se Deus quiser, nós vamos sair aí com o objetivo e convocar, né, mais uma vez o torcedor do Guarani, dizer que vá para a arena, vá para o jogo, vão para os jogos, né, do Guarani, para todos os jogos que nós vamos fazer em casa, que com certeza o time foi montado com peças muito boas, experientes. É só o começo do nosso trabalho, né? Nós ainda temos aí 2 anos aí à frente do clube, e quando a gente se reuniu com o Zé Ivan para a gente assumir o clube, nós temos metas ousadas. Quem conhece, o Mondragon está aqui para falar sobre o trabalho que a gente tá fazendo lá no CT. É um trabalho a longo prazo, né? Já tem frutos, já tem atletas da nossa categoria de base no elenco principal. Então, assim, eu acho que o trabalho está só começando, e, se Deus quiser, o Guarani vai voltar para onde ele nunca deveria ter saído e vai superar conquistas que ele teve no passado. Se Deus quiser, nós vamos colocar esse Guarani onde ele nunca chegou. Primeiro, então, só para terminar aqui, ó, vou dar um abraço pessoal aqui, o Domingos Sávio. Tem transmissão? FCF TV vai estar transmitindo o jogo, tá bom? A gente vai estar lá na narração. E quem vai estar comentando esse jogo não é ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que André Turato, que foi vice-campeão brasileiro com o time do Icasa em 2012, da Série C, e também teve passagem pelo Guarani, pelo Fortaleza, enfim. Se tem um cara que tem história no nosso futebol também, já quando estava em atividade era zagueiro artilheiro do Brasil, com mais de 80 gols. O André Turato vai estar comentando esse jogo pela FCF TV, tá bom? Então, domingo no Clássico Icasa e Guarani. Só rapidinho uma pergunta para você, para entrar o Dudu Itapajé e o Thaleson aqui. Teve um torcedor aqui que mandou uma mensagem pelo WhatsApp, agora eu perdi o nome do torcedor. Sobre a questão do apoio da Federação Cearense Futebol aos clubes. Você confirma que viagem, hospedagem, alimentação, os clubes da Série B... E algumas taxas, né? E algumas taxas também de transferência, é isso? Tony, você tocou nesse assunto, eu vou até aproveitar para tocar no assunto, se você me permitir. Da última vez que o Dr. Mauro esteve aqui, ele recebeu o título de cidadão juazeirense, e eu acredito que foi até no seu Instagram.
que tiveram a gente- vários comentários, alguns comentários até questionando o que é que esse cara fez, esse cara não merece, esse cara não é daqui, esse cara só privilegia Ceará e Fortaleza, e assim, crítica, eu acho que é sempre justo, é sempre bom. Hoje eu estou, né, com o cargo de dirigente de um clube, e é sempre bom a gente receber crítica, né? É sempre bom, independente de onde venha, mas a gente sempre consegue refletir e crescer, né? Se a gente receber bem essas críticas. Então eu estava vendo essas críticas, gostaria até de mandar um abraço aqui para o Bilinha, que cedeu esse O vereador título, Bilinha, o né? vereador Bilinha, e dizer assim que é importante nós que estamos à frente de clubes dizer da importância da Federação Cearense, porque muitas vezes a gente silencia, né? E assim, a gente tem que criticar, a gente tem que questionar, mas hoje a Federação Cearense, pelo menos eu falo pelo Guarani, nós temos contato direto, né? E quando a gente conversa, quando a gente entra no futebol, a gente consegue contato com várias pessoas, né? Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba. E assim, é muito difícil um presidente de federação ser tão acessível como o Dr. Mauro Carmelo é. Então, assim, gostaria de parabenizar ele, parabenizar a federação e dizer que esse título foi muito merecido pelo trabalho. Não é à toa que a Federação Cearense é uma das principais federações do Brasil hoje, né? Dizer que é verdade, né? Essa questão do apoio que você perguntou aí é verdade. Além disso, eu estou começando no futebol agora, então qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo direto para o Dr. Mauro. Doutor Mauro, isso, e ele dá uma ajuda, dá um suporte. Não só ele, né? Ninguém trabalha só, mas todo mundo da federação, o Elmo, o Luizinho, a Tatiane, que é a secretária dele. Então, assim, é um suporte muito bom que ele dá para os clubes e que, assim, a gente se sente seguro, né? E para mim, principalmente que estou começando no futebol, é muito bom a gente ter esse contato e aprender com quem sabe, né? Primeira, então. Obrigado aí, tá bom, meu querido? Valeu, grande Breno. Mondragon, foi boa, garoto. irmão. Primeira, grande Mondragon. Ídolo do Robson Rock, nosso querido Robin, que é fã do grande Mondragon na época que passou lá pelo time do Crato. Enquanto o Mondragon e o nosso querido Breno estão saindo aqui, aí já vem ali o Dudu Itapajé e também o Thaleson, para a gente ir para o último bloco aqui, falando agora do Verdão do Cariri do Icasa. Antes de falar do Icasa, o pessoal que está no Instagram vai para o YouTube, porque aí você consegue ver os nossos convidados, tá bom? Você consegue ver os nossos convidados numa boa. A gente já teve aqui o Adelmo Soares, técnico do Cariri. Também já tivemos aqui o Elanardo, volante do time do Cariri. Agora há pouco aí o Mondragon, goleiro do Guarani, e também o Breno, presidente do Conselho Deliberativo do Leão do Mercado. E agora está chegando aqui o Dudu Itapajé e também o nosso querido Thaleson, ele que é supervisor e tem outras funções também lá no time do Icasa, o Thaleson. Agora, Jimmy, deixa eu fazer o seguinte, me ajude aqui numa coisa. Bora. Cara, pega essa... Deixa eu pegar aqui. Eu vi que ia dar problema isso aí. Rapaz, para não eu dar tava confusão. Eu tava assistindo outro bloco e já pensando Não dá como era que a gente confusão. ia resolver isso. Faça Peraí. isso não. Jimmy, antes de você mostrar aqui o Dudu Itapajé e o Thaleson, bota essa camisa do Icasa lá do outro lado. Deus me livre do Dudu Itapajé aparecer com a camisa do Guarani no fundo. Meu amigo, daqui a pouco esse do Icasa vai estar me esculhambando. Que história é essa, Dudu Itapajé, a camisa do Guarani? Não, como o Mondragon estava com o fundo aqui, né? A camisa do Guarani, então eu vou deixar o Dudu Itapajé com a camisa do Icasa. Deixa eu botar aqui, peraí, gente. Deixa eu ajeitar aqui para não ter problema. Vamos aqui, bom. Aí não tem confusão, a torcida fica satisfeita. Vamos os cabos começar a querer cornetar aqui. Deixa quieto, pronto. Torcedor do Icasa, fique tranquilo. Dudu Itapajé tá muito bem ornamentado agora. Agora dá para mostrar o Dudu Itapajé numa boa, né? Nosso querido Dudu Itapajé. Dudu Itapajé, o homem que fez 2 gols no amistoso e que chegou para ser o cheiro de gol da equipe casiana. Prazer estar te recebendo aqui, cara. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os ouvintes do Replay. Prazer enorme estar falando com você, com o pessoal do Cariri. E estamos aqui, se Deus quiser, para tentar fazer um grande campeonato. Dudu, tá melhor aí com o verdezinho aí, tá? Claro, mais bonito, né? Eu não me boto nessa bronca não, Dudu. Meu amigo Thaleson, prazer estar falando contigo, cara. Thaleson, que é supervisor e tem outras funções lá no time do Verdão do Cariri. Um cara que já tem experiência, que já teve rodagem em outras equipes aqui também da nossa região. Prazer estar te recebendo aqui, Thaleson. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que assistem aí o programa do Replay. É um prazer estar aqui, acompanhado do Dudu.
né, para participar de um momento também, falar um pouquinho da trajetória dele e também do campeonato que o Icasa vem fazer. Pessoal do Instagram, a gente vai já encerrar a live aqui. Vai pro YouTube, tá bom? Replay do Tony Souza, vem pro YouTube para poder você ver aqui numa boa o Dudu Itapajé, o Tatos que estão aqui conosco nesse terceiro bloco aqui do Replay, tá bom? Aproveita aí. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Rodrigo Mesquita. Tony, que horas as vendas começam lá no Diniz? Já de manhã cedo, né? O menino já falou aqui que quando pegar os ingressos, já vai distribuir, acho que 8, 9 horas vão ter os ingressos lá, tá bom, Rodrigo Mesquita? O Antônio Carlos está aqui já tirando onda, fica aqui na resenha. Domingo você vai ter transmissão? FCF TV vai estar transmitindo o jogo, tá bom, Domingo Sábio? E o Turato vai estar lá comentando esse jogo com a gente lá no próximo domingo. O Marley também está por aqui, deixa também aqui a mensagem dele, Anderson, repórter J. Cabral, enfim, a galera aqui mandando mensagens aqui pra gente, muita gente ainda no Instagram, tá bom? O André Igor tá por aqui, o GTEC Soluções, Marcos da Grage Veículos, um abraço, Marlon Bruno, zagueirão que passou aqui pelo Icasa, tava recentemente o Marlon Bruno, vai pro YouTube, Marlon Bruno, a Vila Silva também tá por aqui, o Eglis, Pedro Francisco, Crislânia, Moisés Batista, enfim, muita gente aqui. O Rodrigo também está por aqui, Vaneide, Karine, José Alê, Camila Brito, tá bom? A galera vai lá pro Instagram, vai pro YouTube para você ver aqui o nosso querido Dudu Itapajé tá aqui conosco. Só antes, deixa eu falar para você que a Cachaça Luanda entre as do Brasil, esta é do Cariri. Uma delícia de cachaça. Cachaça Luanda tem vários sabores e aí sempre parceiro aqui do Replay, você quer conhecer a Cachaça Luanda, vai lá no Instagram, @Engenho Luanda. Você pode conhecer a Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, e agora está com sabores novos, está com novos designs também das garrafas, muito bacana. Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Tem a Cachaça Luanda no seu estabelecimento comercial, no seu restaurante, tem a Cachaça Luanda na sua casa. Eu tenho a Cachaça Luanda na minha casa, e não perco a oportunidade. E nesse tempinho friozinho, tomar uma cachaçinha, uma beleza, viu? Aproveita. Ô, Tony, Oi. eu não conheço ainda. Você vai trazer uma para Eu experimentar, vou né? trazer a Cachaça Luanda para você. Lombardi está entrando aqui com essa voz, não pode ficar sem tomar a Cachaça Luanda. Estou lhe devendo a Cachaça Luanda, viu? Pronto, vou anotar aqui. Segunda-feira, vou trazer a Cachaça Luanda para você aqui, Jimmy Lombardi aqui do Replay. Deixa eu falar também para a galera aqui do espaço de dança Aline Silva, mantém a forma dançando. O Leandro Santos não é só narrador, repórter, comentarista, ele é monitor também de dança, cara. Ele faz dança lá, né? Ele está lá sempre junto com a nossa querida Aline Silva e vários instrutores. Então segue no Instagram também, espaço de dança Aline Silva. Fica lá no Crato, tá bom, pessoal? Estão pensando em trazer uma filial para Juazeiro do Norte, mas por enquanto está lá no Crato. Deixa eu falar da Perboni Brasil, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil, vai lá no Instagram, tem muita dica bacana também, pessoal. Enfim, o meu amigo Guto Vital diz que para poder ganhar massa magra, você comendo inhame depois da atividade física, inhame e macaxeira. É muito bom, não sei se é verdade, eu sei que eu como. Se vai vir a massa magra não sei, mas eu como e é muito saudável um inhamezinho com a costelinha de porco, então nem se fala. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá? Deixa eu falar para você da Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet. A internet no Inaldão do Replay e na Arena Romeirão é Icanet. Vai lá no Instagram, Icanet. Sabe o que eu acho melhor na Icanet? É porque você ter problema com o provedor de internet é fácil. Pode acontecer, principalmente nesse período, esses temporais que a gente tem aqui de vez em quando. O bom da Icanet é que você entra em contato com eles e às vezes você resolve o problema estando em casa. Não precisa de uma equipe lá. Eles conversam aqui com você no WhatsApp, dão um retorno e conseguem resolver. E esse feedback é muito bacana. Tem empresa aí que aperte 3, 4, 5, parece que você está fazendo conta. Está aprendendo a ser contador. Não dá. A Icanet não, você ter esse retorno é muito legal, tá? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet, tá certo? Aproveita. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, com Edilan Máquinas. Vai lá no Instagram. Essa camisa aqui que a gente está usando, rapaz, eu entrei aqui, deixa eu ajeitar aqui o fone de ouvido que eu botei, fiquei todo atravessado. Essa camisa aqui que a gente está usando, que tem inclusive o nosso bordão na hora do gol, né? Vibra, agita, faz a festa. Fiz 2 vezes com o Dudu Itapajé aí. Foi 2. Ah, não, cara, eu tava, não tava narrando, não. O que tava narrando era o Leandro.
sabe domingo, né? De repente. Se Deus Pois quiser. pronto, aí tá aqui essa camisa com Edilan. Você pode entrar lá no Instagram, Edilan Máquinas, pede tua camisa e aí você escolhe o tamanho. Muito bacana, a galera pedida aí na resenha. Então vai lá, tá certo? Vibra, agita, faz a festa. Se Deus quiser, vamos narrar muitos gols com esse bordão no próximo domingo no Clássico, tá certo, galera? Vai ser bacana demais. Bom, deixa eu trazer aqui o Dudu Itapajé e o Thalisson. Dudu Itapajé. E aí o povo quer saber. O Dudu que esteve na primeira vez no Icasa, uma passagem apagada. Hoje você já deu a sua carimbo, já mostrou o seu cartão de visita no amistoso, marcando 2 gols. O que aconteceu antes? Que o Dudu Itapajé não teve aquele destaque que a gente imaginava, que você sempre foi um jogador de muita qualidade, Dudu. Eu acho que naquele tempo a gente era uma equipe muito... Eu tinha chegado e estava me entrosando com a equipe ali. Eu acho que não acabou muito dando certo, mas depois comecei a rodar vários clubes. Fui pegando experiência. Foi o quê? 2015 ou 2016? Tu lembras? 2017, eu acho. 2017. Isso. Tinha quantos anos ali? E tinha 19 anos. Um menino ainda. 19. Então foi uma passagem muito rápida. Foi uma passagem ali. muito rápida, entendeu? Aí dali pra lá eu comecei a rodar vários clubes, pegando experiência. Comecei a ficar mais maduro. E hoje voltei pro Icasa, aceitei o convite. E graças a Deus no primeiro amistoso saiu 2 gols e espero que domingo venha sair muito mais aí diante da competição. O Dudu Itapajé vai ser o homem gol do time do Icasa? Eu acho que todo dia eu trabalho muito forte, não só eu, mas todos os meus companheiros lá. E eu acho que a oportunidade de aparecer ali, eu tenho que estar preparado. E se Deus quiser começar fazendo gol, eu acho que seria muito, muito gratificante pelo trabalho que a gente vem desempenhando, o grupo. Não só eu, mas todos os meus companheiros. Tanto eu fazer gol como meus companheiros, ou eu dar o passe aos meus companheiros. Eu acho que isso aí vai não fazer nós crescer cada vez mais diante da competição. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz essa pergunta aí 200 vezes nessa pré-temporada, mas é porque eu gosto de saber sobre isso. Cara, o clássico logo no começo do campeonato é bom mesmo ou você, de repente, não seria melhor? Vamos deixar esse clássico mais para frente, vamos começar a jogar, vamos ver. Ou é bom mesmo pegar logo o clássico logo de cara, assim? Tony, para falar a verdade, eu acho que clássico já se diz tudo, né? Um clássico a gente não se joga, se ganha. Então, eu acho que um clássico assim, pode ter certeza que nossa equipe vai estar muito motivada. Trabalhamos duro essa pré-temporada, esses 40 dias aí, pode ter certeza que vai valer a pena. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, se Deus quiser, nossa primeira vitória de muitas na competição. Já chegou aí, já falando grosso, nosso querido Dudu Itapajé. Quem fala assim não é... Tá bem assessorado, Tá né? bem assessorado. O negócio é o assessor, né? Tá bem aí. Dudu, e aí me diga uma coisa. Vocês teve aquele amistoso contra o Chapecó do Cariri. Vocês treinam num campo diferente da Arena Romeirão, né? O que foi que você notou? O gramado do Romeirão acaba sendo ajuda para vocês que estão treinando no Praxedão, acaba melhorando ou não na hora do jogo? O fato, mesmo vocês sem estar treinando por lá? Não, eu acho que dificulta um pouco por causa que o nosso campo, a bola quica mais, entendeu? Então, o Romeirão não, a bola é um tapete, um campo muito bom, mas nosso time já sentiu isso. Um time que tem muita qualidade, um time que gosta da posse de bola, então isso vai nos favorecer muito, entendeu? Porque nosso time é muito técnico e eu tenho certeza que domingo, se Deus quiser, com vitória. E o que é que vai ser para você fundamental para que esse Icasa já vença esse clássico, já comece bem o campeonato cearense? Eu acho que toda estreia tem aquele friozinho na barriga, né? Mas começando com o pé direito, eu acho que já não dá uma confiança muito grande, principalmente num clássico, vindo no primeiro jogo de um clássico, a gente saindo com a vitória, vai não dar uma sequência muito boa de confiança, de um clima melhor, a semana já começa
muito boa. Então, eu acho que o mais importante é isso, é focar no jogo de domingo, para, se Deus quiser, a gente fazer um grande jogo e sair com uma grande vitória. A concorrência ali no ataque, como é que tá? Você é titular absoluto. Pelo que a gente vem acompanhando no treinamento, não acredito que... Dudu tá escalado ali no titular, hein? Rapaz, eu tô pelo meio, né? Vamos ver domingo aí o que O Bigodon vai sacar Dudu, não o acredito. que pode acontecer, né? Mas eu acho que aqueles que estão no banco também, pode ter certeza que se entrar vai dar o máximo. Isso eu não tenho nem dúvida. Nosso time é um elenco muito bom, unido, muito trabalhador. Isso, dia a dia, a gente vem cada dia lá batalhando, treinando, no sol da gota serena, mas isso faz parte do trabalho. E tenho certeza que lá na frente a gente vai colher os frutos. Pronto, se o problema for sol, for chuva, não tem problema para Dudu. Tá tranquilo, Tá pode vir o tudo que tranquilo, pode vir. Thales, e a galera, tá todo mundo no bid, Thales? Torcedor fica... Rapaz, antes de campeonato, todo mundo perguntando, e o bid? Aí o Cezinha já me disse ali que o Negro Anil tá tranquilo. O Guarani já tive informação que tá bem avançado. E o Verdão do Cariri? E o bid? Essa aí é uma situação que todo mundo fica atento, né? Mas, graças a Deus, tanto o departamento de futebol do clube como a diretoria tem feito um esforço. E pelo menos desde quando eu cheguei, nenhum atleta ficou fora de estreia, né? E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, né? De todos os atletas que chegaram para esse campeonato, apenas um atleta não está registrado ainda, né? Que é um fato que não depende do clube, né? Que foi o Mário Sérgio, que chegou essa semana. Chegou agora, e aí, né? Tá encaminhada a rescisão dele com o motoclube, e todo o procedimento que dependia do ICASA já está feito, e aí depende agora somente da CBF publicar a rescisão dele para a gente dar entrada... Já sua rescisão lá na Federação Maranhense? Já? Não, é isso. Passou do clube para a Federação Maranhense, e a Federação Maranhense, acho que quando encaminhou para a CBF, já tinha encerrado o expediente da CBF. Né? Então, amanhã, no início da tarde, já é feita a publicação, e em seguida... Então a Federação já comunicou em casa que já encaminhou para a CBF. Já. Todo supervisor tem acesso ao sistema, e no sistema a gente consegue fazer esse acompanhamento, né, de como está o passo a passo. Né? E aí só falta o Mário Sérgio. Então, em primeira mão aqui, para quem ainda não acompanhou, né, o boletim informativo no dia de hoje, né, até o Juliano, que era uma transferência internacional, estava uma situação... Era o quê? Bolívia ou Colômbia? Bolívia, né? Uma situação bem complicada, né? A gente trabalhou o mês todo em cima disso, e graças a Deus ele já está registrado no início da noite de hoje. Então, El Bigodon contará com todo mundo apto para jogar. Se Deus quiser, aí tá todo mundo disponível, né? Que isso aí é o que deixa também o supervisor e o departamento de futebol feliz, né? De deixar todo mundo à disposição do treinador, e aí ele opta por quem ele julgar melhor para a partida. Chegou alguma informação para você se vai ter ingresso lá no Praxedão amanhã, pro Clássico? Não, Tony, não chegou, né? Eu vi algumas conversas de bastidores que provavelmente chegue ingresso, né, para a diretoria, né, fazer a venda. Até o Breno informou aqui agora há pouco que foi feita uma parceria com o clube, mas de forma oficial eu não informo isso, até porque não chegou para mim de forma oficial. Né? Eu vi conversa de bastidor, e pode ser que chegue no clube sim para venda e o repasse para o torcedor do Icasa. Qualquer novidade você passa para a gente, que a gente divulga no Instagram lá do Replay. Agora tem uma pergunta que eu recebo direto, cara, e aí eu vou passar para você a bola, vou fazer o pivô, você que chute. E as camisas do Verdão, cara, para a torcida? O torcedor procurando direto camisas, para criança também, tem camisa feminina. A camisa estava para chegar no dia do amistoso, acabou não acontecendo. Já chegaram, já tem camisa à disposição para o torcedor? Tem, Tony. Chegou uma remessa aí após o amistoso, né? E aí não dependia do clube, o clube fez tudo necessário, só que aí a fornecedora, infelizmente, não conseguiu que chegasse aqui em Juazeiro a tempo. Né? Então, no dia seguinte ao amistoso, na sexta-feira, chegou uma quantidade de camisas, né? E aí, desde o início da pré-temporada, camisa feminina e infantil sempre teve à disposição no CT, e somente as camisas masculinas que tinham acabado já a remessa. Já é o modelo novo, já. Sim, é o modelo novo. Né? A primeira remessa veio sem patrocinador, até porque o clube ainda não tinha fechado todos os patrocinadores. Então, as camisas femininas e infantis, elas ainda são do modelo liso, né? A marca do clube, a marca da patrocinadora. Já essa remessa que chegou agora, uma pequena quantidade, mas chegou sim no final da semana passada, ela já chegou completa com todos os patrocinadores. Ou seja, o torcedor que quiser ir para o Clássico com camisa nova do Verdão, é só ir para o Praxedão. Pode ir lá e comprar, né? O clube o CT, a loja, está disponível de 8 a meio-dia e de 2 às 6 da tarde.
né? E até mesmo as crianças, né? Quem tiver, geralmente o clube faz uma promoção, vamos dizer assim, de dispor para que as crianças entrem com os atletas em campo, né? E aí, para que isso ocorra, tem que ser personalizado, tem que ser com a camisa do clube. Então, né, camisas infantis também tem disponível. E quem também se interessar, comprar a camisa lá e quiser também uma hora ou outra perguntar se tem como a criança entrar com os atletas, é possível sim que a gente Então faz quer dizer esse... que pode dar, de repente pode dar certo a criançada entrar com os jogadores. Sim, a gente fez o departamento de marketing do clube pediu novamente para que a gente fizesse o contato com a federação. Nós fizemos e a federação informou sim que é possível sim as crianças entrarem com os atletas, desde que estejam com pelo menos a camisa do clube. E aí, no caso, pode entrar diretamente no Praxedão, em contato, no Instagram do time de casa, como é que no CT é mais prático, né? Porque a demanda do Instagram é uma demanda alta, é difícil de pelo menos quem eu acompanho do departamento de marketing, é muito complicado de acompanhar todas as mensagens. Né? Então, no CT Praxedão, geralmente ali a Célia está na recepção, eu ou o Fabiano, a gente também está sempre por ali, antes dos treinos, e a gente consegue ter esse papo e registrar, vamos dizer assim, as crianças para entrar com os atletas. O Cid Neto é um de carteirinha. Ele sempre está com a gente lá. É torcedor simbólico, emblemático do Verdão do Cariri. Está custando quantas camisas? Tem uns valores? 159. Tanto faz, valor, criança, isso, infantil. É um valor fixo para independente do modelo ou tamanho, no caso. Primeiro, então todo mundo vai estar tranquilo aí, é só esperando o Mário Sérgio, que pode ser regularizado até amanhã. Sim, no time do Verdão. Dudu e Itapajé, quem sobe? Icasa e mais quem? Icasa. Rapaz, vocês são pipoqueiros demais, cara. Deixa a outra vaga aí, eles brigam lá. Deixa o Icasa logo. Só o Breno, rapaz, que disse, rapaz, ele não quis dizer claramente, mas quando ele disse que quer Icasa e Guarani, quer ganhar do Icasa na primeira divisão, tá querendo dizer que é Icasa e Guarani. Você, Thalisson? Eu não opino muito, né? Porque assim, a questão esportiva eu ainda não analisei os outros clubes, os elencos, inclusive, né? Não, quer saber quem quer saber quem você queria que subisse. Aí eu vou corroborar com a ideia do Breno aqui, né? De ser realmente um outro clube aqui da cidade. Pelo fato também de a gente já pensar no ano seguinte, a gente pensar em logística, tudo. É uma coisa bem mais prática e também que enriquece o futebol caririense. O time da cidade, Cariri ou Guarani? Aí eu já diminuí muito o ciclo de opções e aí você decide. Vocês são muito pipoqueiros, rapaz, que é isso? Foi meio pipoca. Aí é brincadeira, viu? O negócio mas sério. Qualquer um dos dois times seria bem-vindo. Eu já vesti a camisa dos dois clubes e eu sei que negócio é pesado. Que são clubes que também merecem estar na primeira divisão. O clássico é um negócio fora de sério. O que é o time do Guarani, aliás, do Icasa, pega o Guarani agora no domingo. Esse clássico que, enfim, você já disse que vai ganhar o clássico lá. Você disse aqui com todas as letras, né? Vamos para ganhar o clássico com o time do Guarani. Qual a importância do torcedor, Dudu? Do Verdão, do Cariri, que eu vi torcedor dizendo, o mando de campo é do Guarani, eu não vou boicotar, não sei o que e tal. Me perguntaram, eu disse, rapaz, eu acho bom ver o estádio lotado. Para o jogador, Dudu, independente desse negócio de quem é mando de campo, como é que você quer ver? O que é que você espera da torcida para esse jogo do próximo domingo? Não, eu acho que o Icasa, como eu tinha bem falado, o Icasa é um clube de uma camisa enorme. Um clube que a torcida gosta muito, vai aos jogos para apoiar. E a gente viu neste amistoso a quantidade de torcedor que tinha lá. E pode ter certeza que, independente de quantos ingressos for vendido para o Icasa, eu tenho certeza que vai estar lá da mesma forma apoiando, cantando, gritando. E isso nos incentiva um pouco mais lá dentro de campo, né? Como se fosse um 12º jogador. Então, acho que a importância da torcida icasiana é um fator muito favorável a nós. Viu? Eu gosto de você que você não pipoca. Qual é o placar do jogo domingo? Placar do jogo? Dudu faz quantos gols? 3-0 para nós. Faço 1. Eu gostei. Ele não pipoca, não. Dudu não pipoca, não. Chegou a 3-0 e um gol é do Dudu. Um gol é meu. Tá feito. Gostei, Dudu, assim, você Cara, agora tem uma coisa que me chamou a atenção. Seu aproveitamento em bola parada, as cobranças de falta no treinamento,
Você Para, tá Tony, muito para, bem, para, cara. Tony, para, Aí Tony. você tá soltando a nossa... Nossa arma secreta. Eu vi lá, pelo menos, se eu não me engano, eu vi 6 cobranças suas. As 6 foram para dentro, 5 gols. Acho que teve um aqui que o goleiro, acho que foi na trave, o goleiro espalmou e a bola bateu na trave. Mas dos 6 chutes que eu vi, todos para dentro do gol. É o homem da bola parada do Icasa? Aí tá ouvindo aí, né, Bigodão? É o jeito de mudar o batedor aí, né? Porque a não ser que o outro batedor, apesar que eu perguntei a ele sobre isso, ele citou aí nos outros 2 nomes. Tem que ver se os outros estão no seu mesmo nível ou estão melhor, porque pelo que eu vi, eu acho que a cobrança de falta é sua. Se tem o cobrança de pênalti do Cariri, que é o Delanada, de falta no Icasa, eu acho que é o do Itapajé. Tô errado? Vamos ver lá no jogo. Vamos fazer só um testezinho assim. Pode fazer uma falta na entrada da área ali, a gente testa na hora e vê quem vai nessa falta. Recomendo então, né? Tá certo então. Thaleson, cara, obrigado pela presença aqui, tá bom? É sempre um prazer estar falando contigo. E parabéns pelo trabalho, tá sempre regularizando. A gente acompanha o seu trabalho já há algum tempo. E você é muito eficiente nesse trabalho, na supervisão, de regularizar os jogadores. O Icasa não sofre com isso. Os outros clubes que você passou também não teve sofrimento nessa situação. E a gente sabe o quanto, às vezes o torcedor não sabe. A gente sabe o quanto esse trabalho de bastidor, que não aparece para a torcida, mas que é importante até para dar tranquilidade para a comissão técnica. De repente você chegar no jogo e cadê os jogadores? E o Hélio Bigodon não vai ter esse problema, vai estar com todo mundo regularizado. Então, parabéns pelo trabalho. Boa sorte aí, e o replay está sempre aqui à disposição, tá bom, meu irmão? Obrigado, Tony. Eu agradeço também ao espaço, né? A gente sempre está trazendo os atletas do Icasa também para participar do programa Replay, né? E também dizer que o nosso trabalho ele passa muito de um coletivo, né? Tanto a diretoria, mas em especial também o Fabiano Rodrigues, que o meu trabalho é um pouquinho pesado, mas que fica tranquilo, porque ele, além de fazer o trabalho dele, também ajuda muito na questão da supervisão. Um abraço, meu querido Fabiano Rodrigues, gente da melhor qualidade. Dudu, cara, não é pipoqueiro. Se tem alguém que não é pipoqueiro do futebol, o Cariri hoje chama-se Dudu Itapajé. Mas eu senti uma pontada aqui. Ele tá dizendo aqui que eu sou pipoqueiro. Você pipocou, Que cara. isso? Você Não, pipocou. Tony, não, Você tem todo pipocar, né? Pipocou, viu? Foi não, meu irmãozinho. Obrigado, viu? Queria mandar um abraço um beijo pra minha esposa. Tá onde ela agora? Ela tá lá na minha terrinha, lá na minha serra. E pra minha filha, a Pérola, que tá completando 4 meses hoje. Oh, que beleza. Oh, Queria mandar um... filha única até filha agora? única, primeiro. Aproveite que esse tempo passa rápido, rapaz. É bom demais, é bom demais. Se eu tivesse dinheiro igual a Cristiano Ronaldo, eu queria mais uns 3. Mas eu não tenho, então tá bom nos 3 parados E ali. também todos aqueles que estão assistindo aí, entendeu? Primeiro, qual é a serra lá? Qual é a tua cidade? Baixa Grande. Baixo Grande? Baixa Grande. Baixa Grande. Certo. Fica em qual município? Fica perto de Itapajé, dá uns 7 quilômetros. Lá perto da da- como é da pedra de Pedra do Itapajé. Frade. A Pedra pedra do do Frade, Frade, lá é. em Itapajé, Fica rapaz. lá perto mesmo. Ah, rapaz, pois você tá vindo um trechinho bom também ali, aquela região de Itapajé. Depois de Itapipoca, né? Ou é antes? É antes. É antes de Itapipoca, né? Você passa Itapajé, depois aqui é Itapipoca, segue. Por que é que vai esquentando quando vai pra Sobral, né? Que eu fui em Itapajé, peguei um clima tão bonzinho lá, rapaz. Cheguei em Sobral, tava um forno, um negócio danado. Dudu, cara, prazer estar falando contigo, meu irmãozinho, Obrigado, viu? né? Deus abençoe aí. Bom trabalho aí domingo aí no Amém. Clássico. A gente vai estar acompanhando, se Deus quiser. Thaleson, meu velho. Primeira, viu? Tamo junto, garoto. Tamo Se precisar, junto lá, a gente se tá à Deus quiser. disposição. Pessoal, FCF TV sábado tem Guarani e Itapipoca na Arena Romeirão. Leandro Santos vai estar narrando. Tô só para confirmar aí quem vai estar fazendo o comentário, tá bom? No domingo tem clássico, a gente vai estar lá, se Deus quiser, e o André Turato, tá bom? Comentarista André Turato, ex-jogador, passou pelo Icasa, pelo Guarani, por várias equipes do nosso futebol, também pelo Tricolor de Aço, pelo Fortaleza, enfim, e vai estar lá comentando também esse jogo na FCF TV, tá bom? Segue a gente no Instagram, pessoal que está no Instagram aqui, muita gente a gente pediu, olha, você que está no Instagram, a gente vai deixar lá, não vai deixar salvo aqui a live. Você que está acompanhando no YouTube, chegou, já estava o caminho andando aí numa boa, a gente vai deixar salvo que você pode acompanhar depois. Primeiro bloco, nós tivemos Adelmo Soares, técnico do Cariri, e o Elanardo, volante do Cariri, os dois estiveram aqui conosco. No segundo bloco, tivemos Mondragon, goleiro do Guarani, e ainda o Breno, presidente do Conselho Deliberativo, falando tudo sobre a venda de ingressos para o Clássico do domingo. E agora aqui com o Dudu Itapajé, atacante do Verdão, que não pipoca, diz que é 3-0 em casa e um gol é dele,
tá bom? Vamos anotar aqui que segunda-feira tem replay, a gente vai trazer essa declaração aqui. E o nosso querido Thalisson, que é supervisor e também faz um trabalho muito bacana lá no Verdão do Cariri, tá certo? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa o like, que é sempre importante. E compartilha com a galera. Quem não assistiu agora, assiste depois, não tem problema. Segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, e acessa o site www.replay.tv.br. A gente vai estar botando entrevistas ainda com o pessoal do Icasa, o pessoal do Guarani. Temos uma entrevista com o Edmário muito bacana, tá certo? E o Barbalha amanhã joga contra o Atlético Cearense. Quer saber qual é o time do Barbalha que enfrenta a Águia da Precabura amanhã, na última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense para a Raposa? Já está no site www.replay.tv.br, reportagem de Eduardo Benjamin, e já está lá. O Jorge Luiz não fez segredo. E o time que vai jogar amanhã já está no site replay.tv.br, tá bom? Um abraço bem forte, segue no Instagram que a gente amanhã vai estar trazendo informações sobre a venda dos ingressos para o jogo do Cariri, também do clássico Guarani e Casa, domingo, na Arena Romeirão. Obrigado, Lombardi, Jimmy Lombardi do Replay. Valeu, meu irmão. Valeu, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez aos Estúdios Fubá, e segunda-feira a gente tá aqui de novo. E eu vou trazer sua cachaça, Luana, tá bom? Ah, pronto. Tá feito. Pense, se estivesse chovendo assim é que vai ser bom. Pessoal, um abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui conosco, tá bom? Valeu mesmo. Paz, saúde e prosperidade. Valeu. Foi boa. Cachaça.